Só dar um bom dia e agradecer aqui o convite do Caralta para ouvir o Marcelo, que é nosso colega do design e muito conhecedor desses temas da transmídia, dessa interseção entre a comunicação, a tecnologia e o design, que são cada vez mais importantes para qualquer profissional de comunicação. Então, acho que é sempre um privilégio a gente ter esse campus integrado, que mesmo digital ele funciona no Zoom muito bem, né? Então, vai muito bom ouvi-lo, muito bom poder estar aqui. Obrigada, bom dia para todos. Vou agora fechar o meu microfone. Obrigado, Tatiana. Tatiana Siciliano, querida colega, professora, diretora do Departamento de Comunicação, prestigiando aqui esse papo com o Marcelo Pereira, que é professor também da PUC, Departamento de Design, coordena o Laboratório de Computação, como a Tatiana ressaltou, um especialista na narrativa transmídia. Falando em especialista em narrativa transmídia, a gente também tem aqui outras queridos colegas que transitam também sobre esse tema. Mariana Dias, por exemplo, cuja pesquisa de doutorado é sobre isso, vai também bater bola. A própria professora Marília Martins, que leciona uma disciplina de comunicação e tecnologia. Então, tudo isso ilustra, como a Tatiana já destacou, uma crescente aproximação de nós, da comunicação, né, com outras áreas, da tecnologia, do design. Isso é muito rico para a nossa formação permanente, né? Para o nosso aprendizado permanente, para irrigar o nosso pensamento crítico e as qualificações que exigem cada vez mais essa integração. Então, o Marcelo como eu estava dizendo aqui antes de começar e dar o bom dia a todos, a todas que estão aqui, o Marcelo é uma expressão disso, né? Ele personifica, né, essa fusão de saberes, né? E é muito gratificante ele ter aceito o convite, fico muito feliz de ele ter aceito o convite. Ele diz sempre que é um prazer. Não, eu sei que isso aqui para mim é um prazer, né? É um pouco, né, o jogador de futebol, às vezes, que fala assim, não, pô, eu vou jogar aquela pelada de fim de ano. O que ele pode fazer nas férias? Ele vai jogar a pelada de fim de ano, porque aquilo ali ele sente muito prazer, e eu vejo isso realmente no Marcelo. Então é muito gratificante a gente tê-lo aqui, né, compartilhando o vasto conhecimento dele. Então, passo a palavra para o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Realmente é um prazer, né, poder falar com vocês. Tenho certeza que o prazer é só do meu lado, vocês não vão aguentar muito tempo aqui, mas não tem problema. Estou acostumado a ver essas janelinhas fechando à medida que eu começo a dar uma aula, né? Já deixo no ar a pergunta, inclusive, que é a pergunta de reflexão, para vocês pensarem depois do final. Essas aulas no Zoom, elas são transmídia? Não preciso responder, só para pensar. Tá? Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela para verificar se essa compartilhamento está funcionando, porque a gente sempre tem problema nesse momento. Então vamos lá, gente. Já soube que aqui nós temos participantes de áreas diferentes. Então, além da comunicação, temos outras áreas, outras disciplinas. Todos são muito bem-vindos. Eu costumo permitir, assim, eu gosto quando vocês me interrompem, então vocês podem falar, podem jogar perguntas no chat, estou com a janela de chat aberta aqui. Então, assim, vocês podem me interromper a todo momento, perguntar, conversar. Isso aqui é uma troca de ideias, né? Até porque tudo que eu vou falar para vocês, já fiquem sabendo, cerca de 90% é mentira, tá? Eu invento esse conteúdo. Então, vocês têm que tentar adivinhar, né, qual é a parte do meu discurso que é verdadeiro. Então, vocês podem me desmentir, pode trazer outros exemplos, além dos exemplos que eu trago. Aqui é uma troca, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, não sei quantos estão familiarizados, né, com o termo, né, Transmedia Storytelling. Não é nada muito novo, mas é um termo que a gente costuma ouvir cada vez mais, né, nos últimos tempos. Né, é uma espécie de moda que está pegando, e está pegando, né, por conta dos avanços tecnológicos, né, que a gente tem presenciado. Esse termo foi cunhado, né, por Henry Jenkins, que ele é professor da área de comunicação, de cinema, né, americano. Ele é o grande especialista, né, na área. E essa palestra é muito baseada na definição, né, do Henry Jenkins de transmídia. E eu trago os conceitos, né, que ele descreve muito bem em seus livros, em seus artigos. Depois eu posso passar para vocês algumas referências interessantes para consulta, tem umas palestras deles também muito legal de assistir. A definição formal, né, de Transmedia Storytelling
é que ela representa um processo onde os elementos integrais de uma obra de ficção são dispersados de maneira sistemática através de múltiplos canais de distribuição com o propósito de uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. Isso soa super bem como definição, aquela definição formal, acadêmica, que eu posso botar como citação no meu trabalho, mas temos as palavras-chave aqui que eu acho que elas assim, representam muito bem, né? O que a gente tem que levar em consideração quando pensa no projeto transmídia. Então existem, né, acho que a primeira palavra forte é elemento integral. Isso é muito importante, né? A transmídia, cada peça, cada obra transmediática, ela é um elemento que fala sozinha, né? Ela, em tese, ela não depende dos outros para contar uma história. Claro, sempre temos exceções, né? Nada disso aqui é talhado em pedra, né? Não são leis, né, imutáveis. Mas, de modo geral, né, as peças transmediáticas elas podem ser assistidas, consumidas sozinhas. Você entende? Elas têm começo, meio e fim. Essas obras de ficção elas são dispersadas de forma sistemática. Então, isso é muito importante porque existe um sistema, existe um projeto. A transmídia ela não ocorre do nada, da noite para o dia. Ela é planejada. Então, quanto mais a gente planeja essa distribuição sistemática, mais chance de sucesso a gente tem, né, com a nossa obra. A transmídia trabalha com múltiplos canais. Então, isso também é importante. A gente está falando aqui de uma simples adaptação, né, de um livro para um filme. A gente está falando aqui da possibilidade de usar inúmeros canais. Então, eu posso entrar no mundo dos videogames, no mundo dos livros, no mundo do cinema, no mundo do teatro, né, no mundo dos jogos de realidade alternada e por aí vai. Temos vários canais que a gente pode utilizar e com a tecnologia esses canais só se multiplicam, né? Então, o que eu considero um ponto muito forte do transmídia é essa possibilidade de explorar canais muito diferentes, né, uns dos outros. Canais que às vezes a gente pode imaginar até que eles não combinam, que eles nem se complementariam, e funciona quando a gente faz um movimento planejado, né? Então ele gera uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. E isso é que é importante, né? O que a transmídia nos traz não são elementos desconexos, onde você vê um conteúdo e depois consome outro. Na verdade, cada conteúdo que você consome, ele agrega, né, para que você crie um universo, né, de histórias na sua mente. Então cada um complementa o anterior. Não é que você precise ver em ordem, não é exatamente isso. Algumas transmídias pedem uma ordem cronológica, outras não. Isso também não é uma regra. Mas cada vez que você consome, né, um elemento, um conteúdo transmediático, você está agregando informação ao conhecimento que você tem desse universo de histórias criado por um determinado autor, ou mais importante, né, por uma equipe de autores, como a gente vai ver daqui a pouco. A gente começou a ouvir muito falar de transmídia recentemente, né, com a saga do universo Marvel, né? Quando a Marvel lança lá o seu primeiro filme, né, o Homem de Ferro, né, em 2008, né, já se foram 12 anos, parece que foi ontem, ela inicia aí um projeto que é um projeto extremamente complexo, é um projeto muito longo, né, ele continua valendo, né, ele não terminou ainda, né, a gente terminou a fase 1 desse projeto, mas a Marvel pretende continuar com esse universo. E ele é um universo que vai sendo construído de uma forma muito sólida e muito sistemática, né? Começa com um filme, isolado, no cinema. E esse filme tem uma cena no final. Eu ainda estou pensando se eu vou dar muito spoiler ou pouco spoiler para vocês, tá? Então, eu espero que cada exemplo desse vocês tenham visto. Se não viram, quando eu for falar do exemplo, fecha o alto-falante para não ouvir o spoiler, tá? Mas eu não vou dar spoiler de Homem de Ferro, não, fiquem tranquilos. Então, no final tem uma cena super curta, uma cena pós-créditos, que é aquela cena que abre as portas para o famoso universo Marvel. Então, quem não estava acompanhando a produção do filme, quem não estava sabendo o que a Marvel estava fazendo, e muita gente não sabia, né, foi no cinema ainda meio às cegas, quando vê essa cena final, os fãs, né, dos quadrinhos, eles começam a cair uma ficha. Opa, tem algo estranho acontecendo. Esse filme não está sozinho no mundo, a gente vai ter outros lançamentos, tem outros filmes vindo aí. E o primeiro pensamento é esse, vai ter uma sequência, vai ter um Homem de Ferro 2, ou vai ter um filme sobre um outro super-herói, e por aí vai, mas nada ainda muito amarrado na cabeça das pessoas. Mas já estava muito fechado na cabeça, né, dos produtores, né, do filme. E o que a gente teve depois, durante 20 anos, né, foi esse filme espalhando e criando assim, um hype, né, que ele culmina com o Avengers Endgame, né, do ano passado. Então seria o final da grande história que foi se construindo durante mais de uma década. Então, assim, foi culminando com esse filme e foi criando assim, um hype muito grande. As pessoas esperavam cada filme com muita ansiedade e esse filme foi o mais esperado de todos. Então, assim, deu certo enquanto próprio projeto comercial, né? E a gente vê que ele é um projeto muito mais completo porque você vê que ele se espalhou por muito além, né, do mundo do cinema. Então, você começa, né, com os quadrinhos, né, lá atrás
E aí esses quadrinhos vão para os filmes, e aí dos filmes vai para os jogos, tem muitos, né, jogos eletrônicos, né, com cada personagem da Marvel, com os Vingadores todos em conjuntos. Você vai ter, né, a indústria do vestuário, né, vendendo os uniformes, vendendo, né, as peças, né, de fantasia. Você, obviamente, vai para o universo da brincadeira, e aí você vai ter os jogos, os brinquedos, os bonequinhos, os colecionáveis. E você começa a avançar isso, você vai ter a trilha sonora à venda, vai ter os filmes, você começa a poder botar o pôster e você vai comprando, você emerge, né, nesse universo. E uma coisa muito legal, né, até para a gente olhar uma contribuição da tecnologia, eu trago aqui o exemplo da trilha sonora dos Guardiões das Galáxias, né, que faz parte do universo Marvel, faz parte da saga. Né? E essa trilha sonora, ela é uma trilha sonora que eu chamo pessoalmente uma trilha sonora sinergética. Né? Ela não foi uma trilha sonora formalmente criada pela Disney, não existe um álbum, Guardiões das Galáxias, que você baixa com as músicas do filme. O que a Disney fez, muito espertamente, foi criar uma playlist. Então você vai no Spotify, você vai no Apple Music, você vai procurar por Guardiões das Galáxias e você acha uma playlist curada pela Disney. Então, em vez da Disney ter que produzir um filme, né, catar as licenças de distribuição de cada música, entrar em contato com cada produtora, cada distribuidora, ela pode pegar e montar uma playlist, isso é permitido, e ela publica essa playlist já com as músicas que já estão liberadas para distribuição nesses canais. Então, a Disney, ela assume um papel que é um papel que nós podemos assumir. Né? Além da playlist oficial da Disney, você vai ter a playlist de vários usuários que também coletaram as músicas dos Guardiões das Galáxias e fizeram seus álbuns na sua ordem favorita, incluíram músicas que não estão na playlist original, né? Virou uma coisa muito colaborativa. Então é legal ver esse universo, né? Eu gosto muito do exemplo da Marvel, porque como ele é um exemplo longo, né? São 12 anos em que ele está acontecendo, a gente pode comparar, né, o avanço da história, a construção desse universo, com o avanço tecnológico dos últimos 12 anos também. Né? E isso é muito, muito rico de explorar. Bom, eu gosto de começar, então, falando um pouco mais profundamente, trazendo para vocês o exemplo da franquia Matrix. É uma franquia que o próprio Henry Jenkins adora, né? Ele sempre traz isso no discurso dele. Levanta a mão aqui quem já assistiu os filmes da trilogia. Ok, várias pessoas. Levanta a mão agora quem está aguardando ansiosamente o quarto filme da trilogia. Trilogia de 4, né? Tá ótimo isso. Então, a saga não acabou, né? A franquia está voltando. E ela é uma franquia que tem uma história curiosa. Né? Ela começa em 98, com o primeiro filme da série, né? 99, quando é lançado esse filme enigmático. Esse filme não foi lançado com nenhum assim, grande alarde, ele foi anunciado, é um filme normal. Estreou nos cinemas, as pessoas foram assistir e, de repente, ele virou um filme cult de ficção científica. Atraiu uma base de fãs que adora esse universo, que comprou, né, a história, a saga, e é uma saga que ela é divertida, ela é interessante e ela é bem construída. Né? Ela usa elementos que vários outros filmes usavam. Né? Ela usa a mesma forma que Guerra nas Estrelas usou lá atrás, né? De contar a saga de um herói, né? Que enfrenta seus desafios, e você tem a tecnologia por trás. Né? Esse primeiro filme, então, ele atrai, ele tem sucesso, e isso convence as pessoas de que é um lugar legal para explorar. Então, começa-se um projeto, né, da franquia Matrix. Então, começa-se a pensar na produção de uma sequência, e aí originalmente seriam 2 filmes, né, não seria uma trilogia, mas aí a história do segundo filme fica muito grande, eles resolvem quebrar, né? Na época ainda eram os irmãos Wachowski, né, antes de virar as irmãs. Então, há uma divisão ali da história, porque ela foi quebrada para 2 filmes, ficaria muito longo para um filme só. Só que a produção do segundo filme, ela acaba demorando muito. Né? O segundo filme ele pede uma tecnologia muito mais avançada do que o primeiro, a história se torna mais complexa, a gente passa a navegar por 2 mundos, e aí vem spoiler, tá? Já estou avisando. Tá, então, Matrix conta no primeiro filme muito a história do universo virtual. Existe um universo em que a humanidade vive, mas é um mundo digital, virtual, criado pelas máquinas. O ser humano de verdade, o ser humano físico, ele está lá funcionando como pilha para as máquinas num mundo real. E esse mundo real é um mundo distópico, é um mundo escuro, é um mundo complicado. Né? Então, para você contar uma história que trafega por esses 2 mundos com maior profundidade, que é o que acontece no segundo e terceiro filme, você precisa de mais tecnologia, você precisa de mais computação gráfica, precisa de mais recursos, precisa de mais dinheiro. Então existe um hiato razoável entre o primeiro e o segundo filme. Mas para que a história não desapareça, não seja esquecida, começa-se a espalhar esse universo em outras mídias. Né?
Então você começa a ter os quadrinhos, né, da saga Matrix. E esses quadrinhos são muito focados no universo das máquinas. Então você começa a entender como é que o mundo real, né, está funcionando hoje em dia. Para quem não é fã de quadrinhos, mas gosta de vídeo, gosta de cenas de cinema, né, é lançado um DVD chamado Animatrix, onde a gente tem ali uma sequência, são 10 animações super interessantes, cada uma produzida por um diretor completamente diferente. Então você vai ter americanos, vai ter europeus, vai ter japoneses trabalhando, né, em vários estilos muito diferentes uns dos outros. Cada animação do Animatrix, ela é uma animação independente, ela poderia ser assistida sem interferir uma com a outra, são histórias contidas, mas cada animação ela agrega uma informação nova dentro do universo Matrix. Então tem animações que mostram como é que a revolução das máquinas surgiu lá atrás, por que as máquinas se revoltaram contra os humanos, né? Por que os humanos poluíram a Terra, o que acontece no dia a dia de pessoas comuns, né? Que não são as pessoas que despertam, como o Neo, né? Que foi acordado e virou o herói, né? O super-herói do mundo virtual. O que acontece com crianças que simplesmente têm seu dia a dia indo para a escola, voltando para casa. Então tem animações do cotidiano. É muito legal para quem gosta desse universo, essa sequência de animações. E a última animação do DVD, é uma animação de um nível elevado de produção e computação gráfica tridimensional, ela faz parte da história principal. Você pode assistir como uma história contida, ela não tem uma ligação direta com o primeiro filme, mas ela termina onde o segundo filme começa. Então, uma vez que você assiste essa sequência de animações, você assiste a última e você está pronto para assistir o segundo filme. Para o mundo dos videogames é lançado também o jogo Enter the Matrix, que ainda aprofunda mais, né, essa saga que é resumida nessa animação do Animatrix. Então existe uma construção, né? A animação dá uma pincelada do que vem no segundo filme, o jogo faz com que o jogador se aprofunde mais no universo atual da história, e aí ele está pronto para assistir, né, a sequência. Então isso aqui é uma construção, e é uma construção planejada, ela é temporal, ela vai agregando informação, ela prepara a plateia para o Matrix Reloaded, em 2003, e aí você começa assistindo um filme entendendo onde aqueles personagens estão inseridos. Se você não viu nada disso, só viu o primeiro filme, a história, ela explica o que aconteceu. Existe um diálogo logo nos primeiros minutos do filme que resume toda a saga que tem na animação, que tem no videogame, tudo é contado no filme para que as pessoas entendam. Mas se você viu a animação e se você principalmente jogou, você virou um personagem também da história. Você está dentro do universo Matrix e você entende melhor o que é que se passa na cabeça dos personagens da história. Então a gente passa até aqui uma sequência que ela não é mais simples, ela se torna relativamente complexa. Então assistir Matrix hoje é passar por uma experiência muito mais complexa do que você alugar 3 filmes e assistir lá no seu sistema de streaming favorito, né? E aí depois na final vem o Matrix Evolution para fechar a história, né? E aí agora nós temos uma sequência completa, uma história que tem começo, meio e fim, e tem um aprofundamento para quem desejar se aprofundar ali no meio do caminho. Então esse aqui é um exemplo muito legal também, porque ele é um exemplo que não é novo, né? A Matrix é uma saga do século passado, e a gente já está trabalhando muito bem com transmídia naquela época, já tínhamos tecnologia para isso. Então assim, o que a gente pode fazer hoje, 20 anos depois? Né? Muito mais. Bom, então que elementos são esses que a gente pode trabalhar, né, no universo transmediático para que a gente possa construir, né, uma narrativa? Oi? Eu posso interromper? Quando fala em Matrix, né, você dá todos esses exemplos, isso também tem muito da sedução que a obra tem em cima do espectador, né, do público. Né, porque se você não tiver interesse, você vai ver os 3 filmes e aquilo vai te bastar e pronto. Né? Agora, se você for realmente seduzido pela obra, você vai querer mergulhar em todos aqueles produtos, né, secundários e paralelos, né, que a obra vai te oferecer. Então, eu acho que dentro dessa estratégia da transmídia tem muito da sedução, né, tem muito da economia da atenção, que é a capacidade de reter o público e fazer com que ele participe cada vez mais daquele universo, né, que se sinta, como você disse, um personagem da história. Isso está muito associado ao desejo, como o próprio Jenkins traz, né? Se você não tiver desejo por aquilo, você não vai mergulhar tão profundamente. Você vai ficar ali nadando só o crawl na superfície e pronto, vai te bastar. Exatamente, né? Exatamente. O legal da transmídia é que ela permite explorar esse desejo, né? Então, isso também é muito interessante, porque, repara, a gente teve no Matrix filmes, quadrinhos, videogame, animação, e tem gente que adora todos esses canais, e
tem gente que adora cinema, mas não está nem aí para quadrinho, muito menos para videogame. Não, odeio videogame. Tudo bem, vai gostar de Matrix, vai assistir os filmes, vai se cativar e fica nos filmes, não tem problema. Isso é que eu acho que é legal. Mas também traz essa possibilidade, poxa, existe um jogo, eu gostei tanto do filme, será que eu não posso experimentar o jogo? Né? E aí desperta o interesse para um canal que antes eu desprezava, né? E que eu posso até me apaixonar por ele. Então é muito legal, né? Explorar isso, essa questão do desejo mais a fundo. E ela é muito bem explorada comercialmente, né? Como a gente vê em vários exemplos. Trazendo então os elementos, né? Assim, o Henry Jenkins ele traz alguns conceitos muito interessantes, que é a sinergia, o universo expandido, conceito de extensão, segmentação da audiência, né? Que fala muito sobre essa questão de você poder ou não, né? Ter uma preferência por um canal, a compreensão aditiva, que é um dos elementos mais fortes, né? Da transmídia, e a inteligência coletiva, que é onde o espectador ele passa a fazer parte, né? da criação das histórias, a dimensão performática que todos nós temos e a gente às vezes nem percebe, né? E tudo isso pode combinar também com a produção, né, de fanfiction, né, onde os próprios fãs eles podem redigir histórias novas dentro do universo e essas histórias podem alimentar, né, as histórias principais, oficiais. Então, começando com o conceito de sinergia, ele é um conceito relativamente simples, né, onde você pode, né, ter uma espécie de conexão entre, por exemplo, empresas diferentes. Então, a gente traz aqui um exemplo, né, do início do século, né, o retorno do Super-Homem, que inclusive é o retorno do Super-Homem, por quê? Porque ele foi embora, senão ele não retornaria. Então, quando ele foi embora? Por que ele foi embora? De onde foi essa partida? Né? Então, existe uma história que antecede isso. Quem gosta de cinema, queria ver um filme de Super-Homem, não se preocupou muito com isso, mas quem correu atrás da informação, né, ia descobrir que existe uma sequência de quadrinhos que contam o prólogo do retorno do Super-Homem, né? Fica uma coisa até confusa. Esses quadrinhos explicam com bastante detalhes tudo o que aconteceu, por que ele foi embora, por que ele deixou a Terra, por que o levou a desistir, entre aspas, da humanidade. Isso é explicado por alto no filme. O filme é um conteúdo, é um produto autocontido. Agora, o que é interessante são dois produtos interconectados, uma história complementa a outra. A gente pode ver aqui que são empresas diferentes. A Warner, né, produziu o filme, lançou o filme, né, enquanto que a DC Comics ficou responsável pelos quadrinhos. Né? Nessa época, você não tinha uma empresa como a Marvel, que hoje produz e lança filme. Né? Você tinha a Warner fazendo o filme com licença da DC, com os personagens da DC, mas a Warner, né, a DC não estava produzindo e fazendo filmes e lançando no mercado. O negócio da DC é quadrinho. Então, você tem duas empresas trabalhando juntas, interconectadas, com uma criação colaborativa para criar um universo mais complexo. Né? E isso hoje acaba acontecendo muito. E, é claro, isso também tem um outro caminho. Né? Quando você pega hoje o exemplo da Marvel, existe uma sinergia, mas é uma sinergia dentro de uma empresa só. Você, dentro da empresa da Marvel, você vai ter o braço do cinema, o braço do quadrinho, você vai ter o braço do videogame. Eles estão distribuídos de uma forma horizontal, trabalhando em várias frentes. E isso é muito importante. A gente tem que ter especialistas em cada canal, responsáveis, né, por tratar o conteúdo para aquele canal. É muito difícil uma pessoa agora ficar responsável, né, por tratar esse conteúdo para tudo. Então, não vai ser o autor do quadrinho que vai escrever o roteiro para o filme, muito menos o roteiro para o videogame. Então, isso tem que ser muito bem coordenado. O universo expandido, e aí esse é uma coisa que o universo transmídia pode explorar bastante, e isso é muito rico, né? Ele trata dessa criação passo a passo de um grande universo narrativo. Né? E não tem exemplo melhor que esse universo. Quem reconhece esse universo? Quem não reconhecer, por favor, pode sair, pode se retirar da sala. Tá? Começa aqui. O Karalta é o primeiro, que ele falou em espada, né? Ele não tem mais direito de participar desse universo. Então, esse aqui é o universo de Guerra nas Estrelas. Né? E ele é, né, bom, a gente chama de universo Guerra nas Estrelas, né? Se a gente for realmente seguir, né, os conceitos da física, é só uma galáxia, não é um universo, é muito menor, mas uma galáxia ainda é grande o bastante. E o que a gente tem na galáxia de Guerra nas Estrelas é uma quantidade absurda de estrelas, planetas, planetoides, luas, estações, uma quantidade imensa de locais, né, que existem nas histórias. E se a gente simplesmente usar o raciocínio lógico, a gente começa a perceber que é impossível, mesmo considerando que hoje temos 9 filmes, que esses 9 filmes visitem todos esses planetas, não tem como. Então, onde é que esse
onde esse universo existe, né? Ele vai muito além desses planetas todos. Esse universo, ele surge em 77, com o primeiro filme, e ele começa a se expandir quando a história se expande. Logo após o primeiro filme, entre o primeiro e o segundo filme, você começa a ter livros, né, narrando, né, a história dos Jedi, narrando a saga, né, de Luke Skywalker, né? A gente sabe que a história de Luke Skywalker ele evolui bastante, né, a partir dos filmes. Isso vai sendo construído, e aí vem os quadrinhos, depois chegam os jogos e os jogos eletrônicos, e cada um trata de um planeta diferente, e tudo isso vai entrando na história oficial, nesse universo oficial de Guerra nas Estrelas, né? Então, por exemplo, existe esse planetinha aqui, Mandalore, que a gente ouviu falar lá atrás porque existe um personagem chamado Boba Fett, no primeiro filme, e ele pertence a uma raça, né, a uma sociedade, é mais do que uma raça, que habita o planeta de Mandalore, são os Mandalorianos, e essa raça se tornou super importante hoje, né, no universo, tanto que ganhou uma série da Disney em 2019 que conta a história de um Mandaloriano específico. Agora, se a gente parar para pensar, para quem é fã da história e lembrar do primeiro filme de 77, esse personagem inicial, lá o Boba Fett, né, o primeiro Mandaloriano que aparece, ele tem mais ou menos, se você somar, né, o tempo de tela dele, 12 segundos no filme. Então, quem é esse cara que faz uma ponta, ele não fala nada, ele não tem fala, ele está no meio, tá? É uma cena muito simples, tá? O Darth Vader recrutou um bando de mercenários para ir atrás dos rebeldes. Então ele está lá com um grupo de mercenários só falando, gente, vai lá, tragam eles para mim. Essa é a cena. E um desses mercenários é o Boba Fett. E esse cara foi crescendo na história, foi se desenvolvendo, o personagem, a raça, o planeta, e hoje é uma série da Disney independente, onde a segunda temporada estreia agora esse ano e está sendo super esperada, né? Fez um maior sucesso. E é uma série excelente também. É uma série que a gente vai comentar daqui a pouquinho também, que ela traz umas novidades tecnológicas sensacionais para o nosso universo transmídia também. Então, assim, esse universo ele é gigantesco e ele é construído durante décadas. Essa construção durante décadas ela também traz problemas, né? É um caso muito legal de estudar, porque George Lucas ele fez um filme, o filme fez sucesso, então ele resolve fazer uma trilogia. Essa trilogia cresce, se desenvolve, e ele chega no momento que ele diz, caramba, essa história é muito longa, eu quero fazer 9 filmes. E George Lucas mete na cabeça que ele vai produzir 3 trilogias. Então teria a história, né, intermediária, que foi a que começou, né, o episódio 4 seria o primeiro. A gente vê isso acontecendo, né, analisando os filmes. Você vê que o primeiro filme nunca se chamou episódio 4 no lançamento. Ele vira episódio 4 quando o segundo filme é lançado. Então, quando o episódio 5 é lançado, né, o primeiro vira episódio 4. Então, ali ele começa a planejar um universo maior. E aí ele desenvolve esse momento intermediário da história por motivos também que têm influências tecnológicas, né? A história dos episódios 4, 5 e 6 se passam no momento em que o universo Star Wars está em decadência. A República ruiu, né? O Império está comandando, tiveram várias guerras, as grandes cidades foram dizimadas. Então é um universo que, em termos de tecnologia, ele é mais simples de construir para o cinema. Eu não preciso montar cidades gigantescas com naves voando, com milhões, milhares, bilhares de pessoas vivendo, né? Você não tinha tecnologia nos anos 70 e 80 para montar essas mega cidades. Isso começa a ser possível nos anos 90. Então, George Lucas ele faz uma experiência, ele remasteriza, né, a trilogia original, joga novos efeitos visuais ali em cima, por computação gráfica, para testar, convence o público que vai no cinema, e aí ele usa essa tecnologia para contar as histórias dos 3 primeiros filmes. E ali ele volta atrás. E aí ele conta, né, toda a saga da República, como é que a República vai ruindo, como é que o Império, né, destrói aquela sociedade, né, e constrói todo o universo para chegar no 4º filme. Aí você termina vendo também a construção dos personagens, de onde veio Darth Vader, de onde vieram, né, Luke Skywalker, né, Princesa Leia, quem são essas pessoas. Ainda assim, não dá para contar todas as histórias, e esse espaço continua aberto, né? Então a Disney aproveita muito isso, por exemplo, de onde veio o Han Solo. Os filmes não contam essa história, pô, legal, então isso dá um filme. Aí fizeram um filme fora da história principal, contando a história do Han Solo, né? O que a gente tem, então, é uma construção de décadas, de um universo que cresce, e aí existe um problema, né? Legal, nós temos a primeira trilogia e a segunda trilogia. E o próprio George Lucas percebe esse problema, né? Como é que eu continuo essa história, se essa história já continuou? A história, depois do 6º filme, ela já existia em livros, já existia em quadrinhos, já existia em videogame,
né, quem era realmente fã e acompanhava já sabia o que acontecia com Luke Skywalker, como é que ele seria depois de velho, já sabia que ele teria filhos, que a princesa Leia seria uma nova Jedi, Luke Skywalker iria para o lado negro da Força. Então existe uma história que já se tornou conhecida, né, pelos fãs da saga. E aí George Lucas, ele está cansado, ele desiste de fazer os 9 filmes, aí ele passa a afirmar que sempre foram 6. George Lucas tem essa coisa de mudar a história, né? Isso é um outro problema, né? George Lucas, ele edita os filmes e ele tira da circulação as versões antigas. Então hoje é muito difícil você achar uma cópia da trilogia original. Hoje o que a gente acha é a trilogia remasterizada, com novas cenas, né, reeditado, né? É o famoso Han atirou primeiro. Deixa quieto, isso é só para os fãs também. Então, quando a Disney assume essa franquia, né, quando George Lucas desiste de continuar e aí resolve, né, vendê-la para a Disney, e a Disney compra, a Disney tem um problema nas mãos. Eu vou seguir a história dentro desse universo canônico, esse universo que já existe, que já foi redigido em outras mídias. Como é que eu vou conquistar, né, fãs novos, contando uma história que já aconteceu? Eu vou ter que obrigar todo mundo a consumir esse conteúdo. Então, eles resolvem reiniciar esse universo. Eles praticamente cancelam tudo que existiu fora do universo dos filmes. Aquilo é desconsiderado. E eles seguem a história por conta própria. E aí, com isso, eles criam, né, um 7º filme que ele segue uma fórmula muito similar ao episódio 4. E com isso, eles conseguem conquistar uma nova geração de fãs. Você não precisa ter visto os outros episódios para entender o que acontece no episódio 7. E aí você vai gostar, vai se apaixonar pelos personagens e vai querer entender aquela história e vai consumir o conteúdo anterior. Quem é esse Luke Skywalker que aparece nos últimos segundos do filme, né, do episódio 7? Né? E aí você começa a se interessar e constrói uma nova história. Então a Disney, ela quebrou essa narrativa, ela reiniciou a história e ela criou uma história própria nos episódios 7, 8 e 9. Isso foi arriscado, deu certo no episódio 6, mas já não deu tão certo nos episódios, no episódio 7, nos episódios 8 e 9. Né? O 9 ele é extremamente controverso. Né? Então há quem odiou, há quem gostou, e fica essa discussão. Né? E com a tecnologia hoje tem até uma petição, né, de jogar fora o 9, e existe uma petição formal para se refilmar o final da história, né, mas de acordo com o universo original. Então, assim, a criação de universo é uma coisa que leva anos, ela pode ser muito explorada, e a franquia Disney é uma das que explora isso muito bem. Já que eu estou falando de Star Wars, vamos aproveitar para falar de extensão. Né? Extensão é um conceito muito legal para a gente trabalhar, principalmente nesses momentos de ponte. Né? Então, quando a gente vê, né, os quadrinhos e o Animatrix, no universo Matrix, a gente pode considerar aquelas peças como extensão. Elas estendem a história, elas me dão uma profundidade maior dentro desse universo, e elas fazem a ponte entre o primeiro e o segundo filme. Na saga Star Wars isso aconteceu bastante. A gente tem várias pontes em diversas mídias diferentes. E uma das mais famosas é a ponte entre o segundo e o terceiro filme. Né? Apesar dos filmes terem sido lançados com um intervalo curto nos cinemas, um intervalo de 1 ano, a história ela tem um salto muito grande entre o episódio 2 e o episódio 3. Como a saga, né, da República é uma saga extremamente complexa, né, você contar toda a história de um universo antes, né, da queda da República para chegar no Império, fazer isso em 3 filmes se tornou muito corrido. Então há uma opção narrativa de você ter um salto temporal entre o episódio 2 e 3, e nesse meio do caminho, né, você vai ter o episódio 2 iniciando, né, o que seria a saga dos clones, e aí você tem a criação desses clones no episódio 2, de onde eles vêm, como é que eles são replicados e qual o papel deles na história. E no episódio 3, você já tem ali o auge de uma guerra clônica. Então, como é que essa guerra começou? Como é que ela evoluiu? Por onde ela passou? Isso é explicado numa série de animação, A Guerra dos Clones, né? Que começou na Cartoon Network. Então, essas animações, que também já tem várias temporadas, ela conquista uma nova geração de fãs. Né? Então, tem muitas crianças que não conheciam Guerra nas Estrelas e passaram a conhecer, né, agora no século XXI por conta do Clone Wars, gosta da história, passa a se apaixonar, quer ver os filmes, quer jogar os jogos. Então, o Clone Wars ela complementa a história, não precisa assistir, né, para ver o episódio 3, mas quem assistiu reconhece diversos personagens que aparecem de relance e tem uma visão mais profunda da vida desses personagens. Existem também outros tipos de extensão. E aí eu trago um exemplo, que é um exemplo que me tocou profundamente, porque eu participei dessa extensão ativamente, não na produção, tá? Fiquem tranquilos, eu não participei da produção de Bruxa de Blair, eu sou apenas um consumidor, mas eu sou um consumidor que eu caí na pegadinha Bruxa de Blair. Quem aqui já viu esse filme original? Melhor ainda, quem assistiu esse filme no cinema na década de 90?
quem viu esse filme no cinema na década de 90... O pior era ler o site, né, Marcelo? Era. Pois é, o filme ele foi vendido não como um filme de terror, não como uma ficção. Essa era a pegadinha. Ele foi vendido como uma história real. Então a pegada é muito simples, né? E o que você tem aqui no cartaz é exatamente o que foi vendido na mídia. Em outubro de 94, 3 estudantes, né, de cinema desapareceram nas florestas perto, né, de Burkittsville, em Maryland, enquanto filmavam um documentário. Um ano depois, essas fitas foram encontradas. Então, o que a gente iria ver no cinema eram as fitas de jovens desaparecidos que eles filmaram nas florestas. E aí o diretor do filme afirmava que tudo que ele fez foi pegar essas fitas, editá-las em ordem cronológica, retirar o conteúdo redundante e muito parado, para que a gente pudesse tirar as nossas conclusões do que aconteceu. Eles foram em programas de entrevista vendo essa história. Eles conseguiram, né, acordos com a policiazinha dessa cidade, né, em Maryland, para que eles corroborassem a história. Então você tinha policiais indo em programas de entrevista explicar como é que eles acharam as fitas no meio da floresta. Foi criado ali um universo muito real na cabeça das pessoas. E aí quando você ia no cinema ver um documentário, você ia ficando com um medo absurdo, porque o que você estava vendo era real. Cara, e você começa a pensar, o que diabo está acontecendo nessa floresta? Onde essas crianças estão indo? Tem um psicopata indo atrás delas? Não tem? Isso aqui é meio sobrenatural. E a coisa vai não crescendo. E vai não crescendo exponencial. Quando chega no fim do filme, chega num nível absurdo que você para, não, peraí, isso não é verdade. E aí cai a ficha. O momento que cai a ficha, pessoalmente, eu só posso falar da minha experiência, não sei de outras pessoas, mas foi aquele momento catártico. Primeiro foi um momento de raiva extrema. PQP, os desgraçados me pegaram. Eu achava que isso era verdade, não, é um filme. Palhaçada. Aí dá 10 segundos e vem, peraí, os caras me pegaram, acharam que era verdade e eles me enganaram. Pô, legal pra caramba isso. Muito legal. Então essa experiência ela foi única. Hoje não dá para ver esse filme e você sentiu o que as pessoas sentiram quando foram no cinema naquela época. Tá? Então isso também é considerado uma extensão. Essa criação dessa história paralela no mundo real, ela é uma extensão da história, ela traz um embasamento, ela traz uma profundidade muito maior e altera completamente a sua percepção na hora de consumir o filme. Quem assistiu o filme sem conhecer essa história real, entre aspas, assistiu um filme de terror, assustou, teve lá os seus sustos, se divertiu, achou um bom filme. Agora, quem achava que era verdade teve uma experiência completamente diferente. É outra coisa assistir esse filme por essa experiência. Né? Fazer isso hoje é muito mais difícil. Né? Você conseguir manter um projeto desses em segredo, não espalhar que é uma obra de ficção, você contar histórias no mundo da internet, né? No mundo das fake news, onde a maior parte das histórias são mentira, né? Como é que você inventa uma história real e convence as pessoas de que aquele filme é de verdade? Então, assim, Bruxa de Blair original é uma experiência típica do, assim, ela só poderia existir naquela época, anos 90, quando a tecnologia estava num nível de desenvolvimento ideal para esse tipo de história. Hoje, a gente está num nível de desenvolvimento tecnológico ideal para outras experiências. Fala, Rafael. Hoje tem até um segmento, né, que é aqueles mock documentary, né, que são aqueles documentários fakes, literalmente fakes, que se tornou aí popular nessa nova geração. Né? Eu acho muito interessante. Sempre quando eu vejo eu me divirto. A gente tem os sérios, né? Tem as comédias, tem aqueles sérios, tem agora esse último que está rolando, né? O dilema das redes sociais, né? Você tem ali aquelas famílias atuando ali, fingindo, né? E tem aqueles documentários, né? Em termos de pesquisa espacial tem vários, né? Documentários, né? Que são aqueles que mostram as naves indo para Marte, como se fosse um documentário de verdade, câmera na mão, entrevistando os que estão na Terra, a família deles, né? E é uma forma interessante de contar uma história, é uma forma muito legal de você falar de um assunto científico e pode ser chato contado de outras histórias, né? Esse é um exemplo legal também, que fala muito de segmentação de audiência, né? Você, como um documentário desses, contando uma história real de uma ida a Marte, você consegue conquistar uma plateia, né? Um grupo de espectadores que talvez não assistisse um documentário formal da NASA. Né? Cara, isso é chato, é sem graça. Mas vendo uma coisa que é uma história, uma narrativa, com os dramas da família que foi, etc. Bom, vamos seguir. Lamento vocês que perderam a experiência Bruxa de Blair, vocês não poderão mais passar por ela. E sim, temos o remake é só um filme de terror, tem a sequência, o 2, o 3, esquece, isso não existe para quem é fã de Bruxa de Blair original. Segmentação da audiência, né? Então isso vem muito do que o Rafael comentou, a gente consegue usar a transmídia também para conquistar
novos públicos, audiências completamente diferentes daquela, né, de um filme original, por exemplo. Isso é interessante para você espalhar esse universo por públicos diferentes, e é também interessante se eu quiser fazer com que públicos experimentem canais diferentes que eles não estão acostumados. Então, a gente pode usar a segmentação de audiência para N motivos, né, diferentes. Quantos aqui assistiram Stranger Things? Levanta a mãozinha. Estou ficando preocupado com um pouco número de mãos levantadas nessa palestra. Ó, esse dá para ver ainda, está lá no Netflix, então, por favor, assista. Stranger Things é uma história muito interessante. É um caso, é uma série produzida por um cara que viveu os anos 80, é nostálgico, sente saudade daquela época, então é uma série que se passa nos anos 80, é uma série que cativa bastante quem teve a infância e a adolescência naquela época, porque você vai relembrar muita coisa que você viveu. Então a série é muito bem construída em termos de experiência dos personagens, né? A bicicleta que as crianças pedalam, o videogame que eles jogam, o jogo de Dungeons and Dragons na mesinha, aquela coisa, poxa, a gente fez isso, né, quem foi criança naquela época. E repara que tem ali personagens para todo tipo de criança. A criança que gostava de esporte, que gostava de bicicleta, o nerd do Dungeons and Dragons, o maluco do videogame, tem um pouco de tudo ali. Então você se reconhece ali em algum momento, em algum personagem. Então já tem essa reconstrução. Mas a história tem uma narrativa, tem o sobrenatural, tem a ficção, que atrai o público novo, né, aos jovens de hoje que não viveram nos anos 80. Isso desperta para eles um interesse nostálgico do que era viver nos anos 80. Né? E aí o que acontece, né, Stranger Things explora muito bem o mundo dos videogames. Então a gente tem 2 jogos, né, mobile, que são jogos muito bem desenvolvidos, mas os jogos são estrategicamente criados com a estética retrô. Né? Então hoje existe, né, um consumo grande dos jogos em pixel art, dos jogos que remetem, né, aos jogos antigos, isso é uma coisa que está em alta atualmente. Né? O pessoal do Stranger Things aproveita isso para fazer um jogo, só que dessa vez o jogo ele é retrô não por ser retrô, existe um contexto. Ele é um jogo dos anos 80 que se passa nos anos 80. E ele conta uma saga do filme paralela. Então ele complementa a história do filme, ele não é uma história diferente. Ele acontece, né, simultaneamente ao filme. Então isso é muito interessante, que você consegue trazer informações adicionais, uma experiência adicional para as crianças de hoje, né, o que é jogar um videogame daquela época, né? O que aquelas crianças daquela série estão experimentando? Eu posso experimentar isso também. Então isso faz com que a pessoa também se sinta mais imersa, né, no universo da história. E um outro caso muito clássico, né, que ele também é usado muito como exemplo no universo transmídia, é o caso de Donas de Casa Desesperadas. Vamos lá, levanta a mãozinha, quem já viu essa série. Tem gente que está levantando a mão em tudo, aí esse pessoal já ao contrário, né? São os uber nerds de série, né? Estão assistindo tudo. Né? Na quarentena, então, não devem estar fazendo outra coisa. Mas deixa quieto. Donas de Casas Desesperadas é uma série bem diferente das séries que eu trouxe até agora. Não é uma série de ficção científica, a gente não fala de viagens ao espaço, de monstros alienígenas, não tem nada disso. Fala de donas de casa, americanas, né, do subúrbio. Então é uma série que ela tem um público. Né? E ela atrai muito esse público, é uma série de bastante sucesso, é uma série que fica 8 anos no ar, é uma série que cresce rapidamente. E aí a produção da série resolve experimentar com outras faixas etárias. E aí como é que você conquista consumidores mais jovens? Vamos para o mundo do videogame. Então a série ela entra em contato com os desenvolvedores, né, do The Sims, na primeira década desse século. E aí eles fazem uma versão do The Sims com personagens da série. E aí pessoas que gostavam de The Sims, né, exploram, baixam esse jogo. Pessoas que têm o perfil de consumo da série se apaixonam pelos personagens, pela possibilidade de brincar com esses personagens. E aí passam a despertar o interesse por essa série. E aí viram consumidores da série. Né? E isso acontece até hoje. Como é uma série que ainda está disponível para assistir, para baixar, para comprar, você até hoje tem versões, né, do jogo atualizadas. Então você tem o jogo mobile de 2017, né? Já são 5 anos depois que a série terminou. E a franquia continua chamando a atenção em outra mídia. Né? Então isso aqui é uma forma também muito legal de você manter esse universo vivo, manter esse universo explorado. E assim, a gente não sabe se no futuro a série continua, se vai ter um filme das donas de casa, se vai ter, né, um spin-up, né, quem seriam as vizinhas, as donas de casa, outras histórias, mas a possibilidade está aberta, porque esse universo está ali sendo mantido vivo em outro canal. Então essa segmentação de audiência é uma estratégia também muito legal para a gente, né, expandir o público do nosso universo que se expande. E aí vem a compreensão aditiva. Né? E esse aqui talvez seja o aspecto mais importante, né, quando a gente fala de universo transmediático. Quem assistiu Blade Runner de 82? Vamos lá.
não assistir esse é tão grave ou mais que não ter visto Star Wars. Tá? Quem leu o livro? Só a Tatiana, né? Então a Tatiana não responde. Quem sabe o nome do livro? Ninguém, né? Androides sonham com ovelhas eletrônicas? É o título do livro. De quem? Philip K. Dick, né? O cara é um dos mestres da ficção científica. Tá? Então ele tinha esse livro. Esse livro foi adaptado para um filme. É lançado Blade Runner em 82. E Blade Runner, ele foi um filme controverso. Tá? Quando Blade Runner foi produzido e lançado, foi criada uma versão sombria, né, do mundo, né, um futuro distópico super distante, né, um terrível mundo de 2019, né, ano passado. E a gente olhando para o futuro distópico e terrível de Blade Runner 2019, a gente hoje preferia estar lá do que aqui, né, em 2020. Né? Mas esse futuro era complexo demais. O filme, ele tinha uma história que trazia muita reflexão, e aí os produtores do filme subestimaram a plateia. Não, o público não vai entender esse filme, o público não vai receber Blade Runner bem, isso vai ser um fracasso de audiência. A gente tem que melhorar essa coisa aqui. Então, como é que a gente faz o público entender a história? Chama o Harrison Ford de volta, o filme já estava pronto, e vamos colocar ele narrando o filme inteiro, do começo ao fim. Então, o filme inteiro tem um voice-over do Harrison Ford como narrador da história. Ele explica tudo. Ele é aquele cara chato que está do seu lado do cinema explicando tudo o que está acontecendo. Tá? Ele realmente é chato. Você assistindo essa narração dele, ela cansa com o tempo. Mas tinha que estar lá porque, poxa, eu preciso entender o que eu estou vendo. Por que está cheio de chinês na rua em Nova York? Né? Não, deixa que o Harrison Ford vai explicar isso. E são coisas, né, que não precisavam ser explicadas. Você assistia e você cria esse universo na sua cabeça. Você interpreta do jeito que você quiser. Mas acreditava-se que o público não iria entender essas sutilezas. E a coisa piora muito, né? Blade Runner não tem um final feliz. Blade Runner tinha um final aberto. Não pode. Como é que um filme de ficção científica norte-americano não tem um final feliz? Então eles filmam toda uma sequência final, que é a pior sequência de Blade Runner. Ela é tão diferente, né? O filme inteiro é à noite chovendo. Não tem uma cena de dia em Blade Runner. É tudo escuro, tudo sombrio. A última cena é uma cena feliz, dos protagonistas indo embora em direção ao pôr do sol, né? E o pior, né? Essa cena final traz uma resposta, trazem respostas que estragam toda a reflexão que o filme constrói durante o tempo todo. E aí, para que esse final faça sentido, eles removem cerca de 30 segundos do filme. E aí essa sequência final faz sentido. E aí o filme vira um filme linear, um filme sem questionamento. Ok, super bem produzido, tem uma história instigante, maravilha. Bom, 10 anos depois, em 92, é lançada a versão do diretor. Né? E aí depois foi lançado o corte do diretor. Né? Aí, entre a versão do diretor e o corte do diretor é a mesma história, o que muda é a correção de cor. Né? Então a última versão, a mais atual, o corte do diretor, tem o visual mais próximo do que o Ridley Scott desejava. Né? Então essa é a versão última. Mas a versão de 92 e a versão mais nova tem a mesma história, tanto faz quem viu um ou outro. O que essa coisa traz de novo? Isso. Quem viu o filme, lembra o que é isso? Tinha um personagem na história, né, no filme, de um detetive policial. Era um cara que acompanhava, né, o Harrison Ford. Então, no universo Blade Runner, o Harrison Ford ele é um Blade Runner, que em português virou caçador de androides, o que tá, né, para começar, não existe androide no filme. O conceito de androide é outro, o que tem no filme são replicantes, é uma outra coisa. Né? O replicante é um ser artificial, mas ele é totalmente orgânico, ele é feito, né, de carne, ele tem pele, ele tem sangue, ele tem coração. É tudo gerado geneticamente e ele é construído como se fosse um robô. Então você tem fabricantes de olhos, fabricantes de coração, de pulmão, mas ele é orgânico, tá? Ele é um ser biológico. Então o Harrison Ford, ele caça esses androides. Né? E por que ele tem que caçá-los? Esse ser artificial foi criado para fazer trabalho pesado.
né? Então, o ser humano começa a conquistar outros planetas, a fazer colônias fora da Terra, e o trabalho dessas colônias é muito pesado e muitíssimo perigoso. Então, em vez de mandar humanos para as colônias, eles mandam replicantes. Existe um universo de histórias em Blade Runner. Blade Runner é um universo transmediático hoje. Então, você vai ter, né, as primeiras versões desses replicantes enlouquecendo. Para que eles não enlouqueçam, eles passam a ter memórias. Então, implanta-se uma memória, uma infância, uma família na mente desses replicantes. E isso os torna mais estáveis. Só que todo replicante tem 4 anos de vida, para garantir também que eles não se rebelem contra a humanidade. E aí, volta e meia, um grupo de replicantes volta para a Terra para tentar se libertar desse limite. Então, o filme conta essa história. Tem um grupo de replicantes que volta para a Terra para ir atrás do seu criador, né, o Sr. Tyrell, das indústrias Tyrell, para ver se esse cara consegue retirar a programação que vai matá-los em 4 anos. Aí eles descobrem que não tem como, isso está embutido no DNA deles, então isso é inviável. Tá? Então eles vão realmente morrer e eles vão descobrindo isso. Isso vai crescendo no filme. Então existe todo um pensamento filosófico por trás da história. E aí tem um detetive policial que acompanha, né, para garantir que o Harrison Ford vai matar esses androides. Né? A polícia quer que esses caras sejam eliminados, mas a polícia não pode matá-los. Então tem um grupo de mercenários que matam esses caras. E esse cara, ele é de origem oriental e ele adora origami. Então sempre que ele aparece no filme para conversar com o Harrison Ford, ele está fazendo um origami. É sempre um animal diferente. No fim da história, né, o Harrison Ford, obviamente, se apaixona por uma replicante protótipo, e aí, por ser protótipo, você não sabe se ela tem 4 anos de vida ou não. Né? Ele pergunta isso, mas isso não é respondido no filme. É justamente para deixar o espectador na dúvida. E aí, na sequência final, ele foge com essa mulher. A última cena do filme é ele entrando no elevador do prédio dele e indo embora. E o filme acaba ali. Você não sabe se ele consegue fugir, você não sabe se ela tem 4 anos de vida, você não sabe nada. Na versão de 82, eles fazem uma cena posterior. Aí eles saíram do elevador, entraram no carro e fugiram. E aí tem o narrador, o Harrison Ford, dizendo que eles fugiram, ela vive feliz para sempre, ela não morre, e aí você estraga todo o mistério da história. Tá? Agora, quando eles estão fugindo, quando ele sai de casa, ele vê esse origami no chão. Aí fica no ar, caramba, o detetive entrou na minha casa para matar a replicante. Ok. Essa mensagem fica no filme de 82. Então o cara, o detetive, desistiu de matar a mulher, foi um ato de bondade e deixou Harrison Ford fugir com ela. Ok. A pergunta que fica no ar é: por que um unicórnio? Sem a cena que foi removida do filme, o unicórnio é só mais um animal. Mas o que foi cortado do filme foram 30 segundos de um sonho que o Harrison Ford tem no meio do filme. Tem uma hora que ele chega cansado, depois de matar a replicante, ele está lá todo sujo de sangue, lava a mão, enche a cara de uísque, aquela coisa bem anos 80. Aí ele cai na cama e apaga, né, no sofá da sala. E aí quando ele apaga, ele sonha com um unicórnio correndo numa floresta. Aí ele acorda e o filme continua. E nunca mais aparece sonho de unicórnio, droga nenhuma. É só um sonho que ele teve. E aí na última cena, aparece um maldito unicórnio no chão do apartamento dele. Peraí, por que um unicórnio? Será que o detetive sabe de algo mais? Será que esse sonho do unicórnio é uma memória implantada no Harrison Ford? E aí esse é o recado que o detetive está deixando para o Harrison Ford, para ele saber que ele também é um replicante? E aí vem aquele momento ó de Blade Runner, que esse é o momento mais fantástico do filme. É o momento que você fica na dúvida se o Harrison Ford é humano ou replicante. Esse momento desaparece, porque eu cortei uma sequência de 30 segundos. Né? Então esse é um exemplo sensacional de compreensão aditiva, porque o público que assistiu o de 82, depois assiste a versão de 92, com uma cena de 30 segundos, tem uma compreensão muito maior do universo da história do filme. E isso abre portas maravilhosas, inclusive portas que culminam com Blade Runner 2049. 2049 só pode existir porque você fica na dúvida se o Harrison Ford é replicante ou não. Então, em 2049, você começa num mundo 30 anos no futuro, onde os caçadores de androide são replicantes. E isso é aberto. A história já te diz isso de cara. Então, isso só corrobora. Caramba, então, será que o Harrison Ford já era replicante lá atrás? E aí o Harrison Ford aparece no segundo filme. E em momento algum, ele comenta se é replicante, se ele tem essa dúvida. Ele tem um cachorro e ele diz que o cachorro dele é um replicante, mas ele nunca fala dele. Então você termina de ver 2049 e você não sabe se o Harrison Ford é replicante. Isso é muito legal. Né? E tudo isso é possível porque tem uma cena de 30 segundos do filme original. Como é que faz diferença, o impacto, né, que um projeto bem feito pode ter, né, na cabeça das pessoas. Bom, inteligência coletiva. Vamos lá. Quem assistiu Lost?
Rafael viu tudo, né? Rafael, nos anos 90, início ali dos anos 2000, foram super divertidos, né? Lost foi considerado por muito tempo uma obra-prima, né, das séries de televisão. E começou super bem, né? Lost foi uma série projetada para ter 4 anos, 4 temporadas. O problema é que Lost foi muito bem projetado, Lost fez muito sucesso, Lost deu muito certo. E aí os distribuidores da série encomendam mais 4 temporadas. E isso gera um problema, né, na série Lost. Existia um universo planejado, projetado previamente para durar 4 anos. Então ela era uma história autocontida, era um projeto transmídia já desde o início, mas ele tinha começo, meio e fim. Ele não foi feito para perdurar. Quando a coisa vira um projeto de 8 temporadas, aí pronto. A partir da 4ª, a série desanda. Aí você começa a ter a série ficando lenta, repetitiva, arrastada, histórias paralelas que começam a não fazer tanto sentido. Nunca Lost fez sentido, tá? Mas as coisas não faziam sentido, mas te deixavam refletindo sobre essa falta de sentido. Você buscava um sentido por trás, né, das coisas que não tinham sentido. A partir da 5ª temporada, as coisas não faziam sentido e você já pensava, é mais uma besteira sem sentido que ninguém nunca vai explicar. Né? Então a série ela perde público e ela tem um final que é considerado um dos finais mais desestimulantes, né, da saga das séries de cinema. Né? Ela não precisava terminar como terminou, mas ela também não tinha como terminar de outra forma. Ela realmente era um problema muito interessante, né, para a equipe lá do JJ Abrams. Né? Como é que eu termino essa história sem ser assim? Não tinha mais como. Tá? Então ele fez o que podia fazer. Mas durante as primeiras 4 temporadas, a experiência é muito legal. E aí quem viveu essa experiência na época se divertiu bastante. Tá? Lost começa, né, ali no início do século XXI, que é quando a banda larga começa a aparecer na casa das pessoas. Então as pessoas passam mais tempo online. Tá? Ao contrário da época de Matrix e anos 90, quando a gente ainda tinha conexão de escada, a partir dos anos 2000 a gente está 24 horas online. Isso começa a acontecer. Então as pessoas começam a pesquisar mais na internet. E aí quem gosta da série começa a pesquisar série na internet. E aí que é muito legal, você acaba caindo no site da Hanson Corporation, né, que é a grande corporação sinistra da série, que é um instituto de pesquisa que fazia pesquisas estranhíssimas na ilha de Lost. Então, para quem não entende a série, quem não viu, Lost é uma série que começa, né, com um avião que acabou de cair, e aí os sobreviventes acordam numa ilha deserta. Né? Eles caíram próximos à ilha e os corpos foram levados, né, para a ilha. Né? Eles acordam ali. E cada episódio vai mostrando um mistério diferente nessa ilha. Coisas esquisitas acontecem. Então tem o personagem cadeirante lá, que é um dos protagonistas, que começa a andar. Tem a menininha diabética lá que eles passam lá vários episódios atrás, né, do kit de emergência com insulina no avião, eles não encontram, e aí desistem, poxa, a menininha vai morrer, tadinha, e ela não morre. Ela deixa de ser diabética. Então, poxa, o que está acontecendo nessa ilha? E aí eles vão encontrando coisas estranhíssimas. Tem no meio de um episódio, aparece um urso polar no meio de uma ilha equatorial. Né? Como é que tem um urso polar vivendo nesse calor todo? E o urso polar aparece num episódio 2, temporada 1, acabou, ele nunca mais aparece, nunca mais é explicado de onde veio o urso polar. Né? Isso faz com que as pessoas comecem a trocar online discussões, né? O que ilha é essa? O que acontece? Existem pequenas pistas. Né? Quem reparou, assim, logo no início, todo episódio de Lost começa com o olho abrindo. É alguém acordando, é alguém limpando o olho, mas sempre começa com o olho fechado que se abre. Então existe alguma coisa estranha nessa ilha, ela é uma realidade diferente. Né? As pessoas estão mortas, estão no paraíso, né? Estão no purgatório, elas estão presas, né, para uma grande experiência científica. O que está acontecendo, né, nessa série? Aí lá para a 5ª temporada a coisa desanda tanto que aí vira viagem no tempo, vira, né, universos paralelos quânticos, aí eles perdem o controle da coisa. O caso do urso polar, então, ele é muito legal. Né? Você pesquisando na internet, você acha o site da Hanson Corporation, né? Porque eles vão achando coisas esquisitas na ilha. Aí descobre-se que existe uma corporação que usava aquela ilha como palco para diversas pesquisas científicas. E aí essa corporação tem um website. O website construído é um website completo. Tem lá a instituição, tem quem trabalha na instituição, a relação, a hierarquia, as experiências que são feitas, é tudo navegável. Era muito grande esse portal. E se você navegasse por ele com muita calma, tinha alguns pontos que eram pontos chaves muito importantes. Então, no caso do urso polar, você ia navegando, você entrava na equipe, você entrava na página de um dos pesquisadores, aí via as pesquisas que ele fazia, aí tinha lá alguma coisa que falava brevemente do urso polar, aí você clicava, você caía no canal YouTube desse pesquisador. Então, eu estou dentro da mídia da internet, mas dentro da internet eu já estou usando canais diferentes, eu
eu começo com website, eu vou para streaming de vídeo, né? E tudo isso era muito exploratório. Assim, em 2004, o YouTube acabava de nascer, né? E eles já estavam explorando isso como um novo canal de comunicação. Nesse canal do YouTube tem vários vídeos, e um vídeo era esse pesquisador mostrando uma experiência com o urso polar. Tinha lá um urso polar que estava sendo transportado para uma jaula de viagem, e aí ele estava falando que esse urso polar foi manipulado geneticamente, e eles iriam levar para um local de clima, né, equatorial, onde a gente faria experiências para ver se ele resiste a altas temperaturas. Então você entende que o urso polar foi criado geneticamente nesse laboratório e foi transportado para a ilha para ver se ele suportaria as altas temperaturas da ilha. Quem não passou por essa saga de navegar na internet e achar esse vídeo no YouTube perdido, né, no meio lá do canal do cara, nunca entendeu de onde veio o urso polar. Agora, como é que se chega nesse vídeo? Não dava para fazer sozinho. Então a experiência foi criada para que as pessoas trocassem informação. Então foram criados grupos de discussão, fóruns, aí cada um que achava uma pista publicava essa pista para o outro seguir, o código, o link, o site, e aí juntos as pessoas elas conseguiram construir não só a história do urso polar, mas diversas outras, né? Lá na segunda temporada, lá na frente, mais para o final dela, aparece assim, uma sequência muito rápida. Na segunda temporada eles já estão descobrindo vários laboratórios escondidos, né, nessa ilha. E aí fica a dúvida, quantos laboratórios tem na ilha? Para que serve cada um deles? Aí num laboratório recém-descoberto, tem dois personagens discutindo, de repente a luz apaga, acaba a energia, eles continuam discutindo ali na penumbra, e aí a câmera, acompanhando os personagens, ela se movimenta, e aí na parede dá para ver essa pintura ali luminescente. Ela passa muito rápida, é um pan da câmera girando. Quem está assistindo a série não se preocupa com isso, acompanha a discussão, uma discussão quente, está ali um bate-boca lá sério, e nem percebe que essa imagem estava lá. Mas alguém acaba percebendo. Dá uma pausa ali no vídeo, captura a imagem, joga nos grupos de discussão e começa a discutir que imagem é essa. E essa imagem mostra a localização de cada uma das estações, quantas estações estão faltando ser descobertas na série. Eu não sei quais são, mas repara que tem duas pontilhadas ali e aquilo remete às duas estações que ainda não foram descobertas. Então o público começa a esperar, né, que estações são essas, quando é que vão ser descobertas? Eu sei que tem mais duas. Que coisa é essa no centro? Que estação principal é essa que existe aqui no centro da ilha? E isso estimula as pessoas a continuar assistindo a série. Né? É um spoiler, mas é um spoiler que não revela. Ele é um spoiler de que existem mais estações a ser descobertas, tem mais duas, três ali, mas ele não diz o que é, e a gente fica ansioso, mais ansioso ainda, para que essas estações sejam descobertas. Né? Então isso também só foi descoberto, só foi analisado por um grupo de pessoas explorando esse universo. Né? Iniciativa Dharma, mandou muito bem. Explorando esse universo em conjuntos, né, para poder tirar suas próprias conclusões. E isso faz com que você se aprofunde muito na história. Você passa a gostar mais da história, entender melhor o universo, porque você agora não é só um espectador, você é um participante. Você está atuando nesse universo. Né? Isso foi tão bem explorado que também na época da segunda temporada eles fizeram uma propaganda muito inteligente. No meio de uma revista, não me lembro qual foi, uma revista tipo Time, uma revista, né, para público geral, né, desse tipo, nos Estados Unidos, eles publicaram uma propaganda da Oceanic Airlines. Para quem adora cinema, sabe que a Oceanic Airlines é uma daquelas empresas fictícias que vários filmes usam como companhia aérea. Mas não existe uma Oceanic Airlines. E na época do Lost, a Oceanic Airlines era a companhia aérea que tinha um avião que caiu com os personagens. Né? Então quem assistia a série sabia muito bem qual era a companhia, porque aparecia toda hora, mostrava os destroços do avião com o símbolo da Oceanic, tem os flashbacks dele embarcando, entrando no avião. Então toda hora aparecia o nome da companhia na sua cabeça. Ninguém se dirigia a ela diretamente. Eu voei pela Oceanic, não era isso. Mas a imagem da companhia, do avião, dos uniformes apareciam na série normalmente. Então você já tinha aquilo no seu subconsciente. Aí você folheando uma revista, num horário que tem nada a ver, não estou assistindo série, não estou pensando na série, não estou fazendo nada, você vê uma propaganda da Oceanic. Aí você, poxa, que maneiro. É uma propaganda da série. Só que lendo a propaganda, ninguém fala em Lost. A propaganda é uma propaganda de viagem, falando que a Oceanic Airlines te leva para as ilhas paradisíacas do Atlântico e não sei o quê. E junto tem um bilhete de embarque, né, fictício, né, dizendo, destaque esse bilhete e guarde para você como uma lembrança da Oceanic. E é um bilhete de embarque para o voo do Lost. Quem não acompanha a série, nunca viu a série, passa por aquela propaganda, é só uma propaganda de uma companhia aérea, pouco me importa. Não sei nem o que é Oceanic, não interessa, continua lendo a revista. Quem era fã de Lost ganhou ali um objeto de memória.
Eu tenho agora o cartão de embarque do voo do Lost que eu posso guardar comigo, posso emoldurar, posso botar na parede. Então, isso é um presente que a produção da série deu para o seu público fiel, né? E não precisa avisar que o presente é dado, você distribui. Quem merece o presente vai entender e vai gostar de recebê-lo. Foi uma estratégia muito interessante também. Então, repara que Lost, assim, no início do século XXI, está explorando N mídias diferentes, de formas diferentes, tá? Para públicos muito específicos. E aí a gente cai na dimensão performática, né? A gente começa a falar dessa questão da participação. Então eu volto com o coitado do Boba Fett. Esse personagem super famoso, que no filme original é só uma gota, né, no meio de um oceano de história. Por que que esse cara fica extremamente famoso? Por conta desse outro cara aqui. O bonequinho do Boba Fett, né? A gente sabe que Star Wars ele começa a capitalizar muito, né, com a venda de brinquedos. Isso desde o primeiro filme. E as crianças adoraram o filme, querem brincar com os personagens, compram vários bonequinhos, todo mundo quer comprar o bonequinho do Luke Skywalker, do Darth Vader. E quando eles lançam o bonequinho do Boba Fett, toda criança queria ter esse bonequinho. Não importa se ele é um personagem que mal aparece na história, né? O que a gente tem aqui é um personagem extremamente interessante. Poxa, o cara de uniforme, de capacete, com um lança-mísseis nas costas, uma antena no meio. Poxa, esse brinquedo é muito legal, esse cara é muito sinistro, quero brincar com ele. E toda criança que gostava de Star Wars tinha um bonequinho do Boba Fett e brincava. E ao brincar com o bonequinho do Boba Fett, você está criando a sua história dentro do universo Star Wars. E você se afeiçoa a um personagem que mal existiu no filme. Então você tem na sua memória uma visão do Boba Fett que é muito mais importante do que a participação real dele na história. Essa memória dele cresce na cabeça. E essas crianças crescem, né? O que era uma criança nos anos 70 vira o cara que está ajudando a escrever o roteiro do episódio 2 do Star Wars, né? E aí essas pessoas lembram do Boba Fett com carinho e pensam, cara, eu preciso dar uma origem para esses clones. Pô, o Boba Fett, ele é ótimo para isso, né? Um cara desconhecido, ele poderia ser o clone, né? O humano original que deu origem aos clones. E aí ele tem um filho, e aí esse filho, né? Ele depois cresce e aí ele tem que vingar, né, a morte do pai, né? Então, na verdade, o filho desse cara é o Boba Fett. Aí o Boba Fett, né, o pai dele morre nessa questão dos clones. Aí esse cara fica com raiva dos rebeldes e cresce com raiva e quer caçar rebelde. E aí ele vira um mercenário e é por isso que o Darth Vader chama ele no episódio 4. Então existe toda uma história mega complexa, foi criada posteriormente, mas porque as crianças brincaram com o bonequinho e se apaixonaram. E isso continua sendo feito direto. E hoje o que acontece é até o contrário, né? Você tem o personagem que é criado para virar bonequinho, né? Vamos lá, quem aqui já comprou o seu Baby Yoda? Pode admitir. Eu não comprei o Baby Yoda não, mas tudo, nos anos 80 a gente comprava no Brasil, quando a nossa economia era fechada, os bonequinhos americanos não chegavam no Brasil, não sei se você lembra. Então tinha umas reproduções dos bonequinhos de Star Wars de chumbo, que vendia numa loja chamada Roselândia, do Rio Sul. E aquilo, Roselândia, cara. Lembra disso? E aquilo eram os bonecos de versões muito fake, de chumbo. Nada para criança, porque se tu arremessasse aquele boneco na cabeça do teu irmão mais novo, tu matava era uma arma, ele. Né? Mas a gente queria, era rato mesmo, tinha que achar tudo isso que vem de fora. E hoje o Baby Yoda, né, ele é um personagem. Assim, a franquia está nas mãos da Disney e a Disney sabe fazer coisas fofas, né? Isso é o métier dela. Então, mas o Baby Yoda ele é muito legal. Ele não é só aquele personagem fofo criado para ser fofo e vender brinquedo, né? E vende brinquedo, né? Hoje um dos brinquedos mais, né, disputados por crianças lá fora é o maldito Baby Yoda, né? Todo mundo quer um. Mas o Baby Yoda ele tem um papel extremamente importante na história, né? Ele tem que ser um bebê da raça do Yoda. Ele não pode ser outra coisa, senão a história do Mandalorian não existiria. Mas ele foi criado já pensando também na possibilidade de existir no mundo dos brinquedos, né? Então essa dimensão performática ela é muito alimentada, e hoje bastante, né? Porque essa dimensão performática ela agora não é só o brinquedo, né? É o videogame, é o board game, tem várias outras formas de brincar com esses personagens. E cada vez que a gente brinca com um personagem desses, a gente está com esse universo, né, da história na nossa mente. E a gente vai se aprofundando cada vez mais. E isso leva ao que eu chamo de dimensão performática de nível máximo, que é a fanfiction, né? E aí eu vou mudar de Guerra nas Estrelas para Jornada nas Estrelas.
Quem aqui assistiu a série original de Jornada nas Estrelas? Pô, Rafael, nem você. Quem assistiu a nova geração de Jornada nas Estrelas? Anos 80 e 90? Ninguém? Agora vocês me decepcionam terrivelmente. Então, se eu perguntar por Deep Space Nine, Star Trek Voyager, ninguém nem sabe o que é, né? Cristina Senori, então tá ok, tá perdoado, né? Star Trek é outro universo mega expandido. Milhares de planetas e mundos e naves e raças. O que tem de raça em Star Trek é absurdo, né? Inclusive, em Star Trek, sempre tem aquela brincadeira, né? São várias raças diferentes e por que diabos todos são humanoides, né? Alguém sabe responder? Sabe por que vocês não sabem responder? Porque vocês não são fãs de Star Trek. Então vamos lá, Star Trek virou uma franquia gigantesca com várias séries e vários spin-offs. Então você tem a série original dos anos 60, é uma série que para a época se mostrou muito cara para o público que ela estava recebendo, ela foi um sucesso, mas não um grande sucesso. Ela vira um sucesso depois que ela é cancelada, aí ela passa a ser transmitida em sindicância, aí você tem vários canais transmitindo a série no mundo todo, e aí constrói-se uma legião de fãs. Mas na época que a série passava, a quantidade de fãs era pequena, e aí era muito dinheiro para construir aqueles mundos fictícios. Por mais cartolina e isopor que fosse, né, era caro na época. Mas aí você vai ter uma série de novos fãs, e aí depois esse universo cresce, né? E aí as pessoas começam a clamar pelo retorno à série, começa a ter uma demanda, e aí eles resolvem experimentar lançando o primeiro filme da saga Star Trek. Então o primeiro filme se passa alguns anos depois do último episódio, com a mesma tripulação, né? Você tem uma nave ali que é redesenhada, e no filme eles explicam o redesenho, porque tem um hiato, né? Depois da missão original da Enterprise, ela foi recauchutada, e aí você tem um filme. O filme, ele é um filme que não deu muito certo, ele não fez muito sucesso, porque ele era um filme que ele tinha um visual diferente e um ritmo narrativo muito diferente da série. A série era mais escrachada, era mais rápida, era mais ágil, era mais divertida, e o filme ele vem para concorrer com uma pegada de 2001. Então ele veio poucos anos depois de 2001, então ele tem um clima muito mais sombrio, muito mais devagar, né? E aí ele conquista, né, pessoas que gostaram de 2001, mas que não eram muito fãs de Star Trek. É interessante. Mas em termos de história, né, e de mistério, ele estava totalmente de acordo com o universo Star Trek, né? Então a narrativa, a história em si, ela não foge do universo. O tom dado é que fugiu. Tanto que quando vem o segundo filme, né, eles insistem na franquia, aí vem o Star Trek 2, aí o segundo filme já muda tudo, muda o uniforme, muda o ritmo, muda as tomadas, e ele se torna um filme de mais ação, e aí as pessoas voltam a se conquistar, né, pela série. E constrói-se uma nova legião de fãs, né, os jovens dos anos 80, que não assistiram a série original. Então Star Trek vai evoluindo com o tempo. Com o sucesso dos filmes, eles começam a querer agradar essas gerações mais novas. Poxa, esse pessoal que está vendo o filme não experimentou uma série para eles. Vamos fazer uma série para eles. Aí nasce Jornada nas Estrelas, a nova geração. Então são 70 anos à frente do primeiro episódio, né, da primeira geração. Então temos uma nova Enterprise, um novo capitão, um novo grupo, e constrói-se uma nova legião de fãs. E isso é interessante, porque temos os fãs da nova geração e temos os fãs da geração original. Tem quem adora o Capitão Kirk e tem quem adora o Capitão Picard. Tá? E tem aqueles que adoram os dois. Aí tem os mega fãs, como eu, como o Rafael, tenho certeza, né, Rafael? Que adora qualquer coisa Star Trek. Bom, então o que acontece é uma segmentação. Star Trek segue no mundo do cinema com os personagens originais e segue no mundo da TV com a nova geração. Então você já começa a ter uma experiência separada. A coisa evolui, né? A primeira geração, a série original tem 3 temporadas, sendo que a terceira é até fraca, foi feita às pressas, para encerrar a saga, né? A nova geração não, ela persistiu por 8 temporadas e ela começa a se sobrepor aos spin-offs, né? Lá para a 6ª temporada da nova geração vem a Deep Space Nine, que conta a história de uma estação espacial no universo Star Trek, né? Então, até o momento, era muito centrado na nave, na Enterprise, que é uma nave que viaja pela galáxia. O que seria uma história Star Trek dentro de um lugar que não se mexe, que está parado, que é estacionário? E aí Deep Space Nine abre as portas para histórias muito diferentes, né? Para histórias mais familiares, mais centradas naquelas pessoas que trafegam para aquela estação. Tudo bem que foi criado para concorrer com outra série contemporânea, que era Babylon 5, que se passava numa estação espacial,
que foi criada para fazer o contraponto às naves de Star Trek. Então, uma coisa está lutando com a outra. Mas o Deep Space Nine faz o seu sucesso. E aí eles ficam, caramba, e se eu pegasse agora essa coisa que deu certo, né, dessa estação assim meio isolada, e eu isolasse essa galera de vez? E aí nasce Star Trek Voyager, no meio, né, da saga da Deep Space Nine. É uma nave que encontra ali um alienígena que joga ela para o outro lado da galáxia. E ela levaria 70 anos para voltar para casa, usando a tecnologia que eles tinham à disposição. Então viram perdidos no espaço do Star Trek. Então você vai ter 3 séries simultâneas, ali, contemporâneas, explorando linhas narrativas bem diferentes, cada uma tem uma pegada bem particular, mas todas elas dentro do mesmo universo, com personagens que se cruzam. Então você tem personagens da nova geração que passam a fazer parte da equipe da estação espacial, eles mudam de série, né? Eles são promovidos e por aí vai, tem um translado. E isso acontece durante anos, e durante anos a tecnologia evolui. Chega nos anos 2000, os fãs de Star Trek começam a olhar, caramba, hoje eu consigo, na minha garagem, fazer uma coisa muito melhor do que eles faziam nos anos 60. E eles começam a explorar isso. Então você vai ter 2 séries, né, que estão disponíveis no YouTube, que é a New Voyages e a Secret Voyage, que são séries que elas contam histórias extras, né, do Capitão Kirk, na época da série original. Então elas têm todo o visual da série original, parece que você está assistindo um episódio daquela época. É super bem produzido para ter a cara, a estética, os sons do original. E aí você vê novas histórias do Capitão Kirk, e são histórias muito bem boladas. Eles se dão o trabalho de respeitar o universo canônico da saga Star Trek, para poder criar histórias que complementem as que já existem, né? E você tem hoje um nível de tecnologia tão grande, onde você cai em casos como esse aqui. Tá? Em 2014 foi lançado uma campanha no Kickstarter para a produção de um filme chamado Axanar. E Axanar é um local, né, que foi palco de uma guerra gigante. Mas essa guerra gigante, ela passa batida, ela é comentada num episódio perdido da nova geração. Alguém fala que existiu uma guerra em Axanar. Esses caras pegaram esse comentário e falaram, poxa, e se a gente contasse essa guerra? E a ideia era fazer um longa-metragem contando isso. Então eles mostram, tá? E assim, são pessoas, são jovens em casa, fãs de Star Trek, usando seus computadores domésticos para fazer a produção. E aqui é um trecho do teaser que eles lançam um mockumentário, Prelúdio a Axanar, né, que conta os bastidores dessa guerra. Então isso aqui é um trecho do teaser, e a gente pode reparar que o teaser tem altíssima qualidade, e o mais importante, né, o teaser ele é atuado por atores famosos. Tá? Todos são atores hollywoodianos que participaram em algum filme, né? Não são atores de primeira linha, mas são atores conhecidos, você olha para a cara deles e você reconhece. Então isso é uma coisa também que acontece hoje graças à nossa tecnologia. A gente consegue cada vez mais até chamar atores de verdade, profissionais da indústria, para atuar nos nossos curtas de fanfiction. Inclusive tem tutoriais no YouTube ensinando você como é que eu chamo, né, o cara para atuar. Né? Eu vi um que foi ótimo, que era com o Jude Law fazendo uma ponta num curta adolescente, assim, né, uma coisa de ficção científica, com drones e portais de viagem, e aí o Jude Law aparece no finalzinho fazendo uma ponta. Aí o cara, né, o garoto que fez o vídeo, ele postou no blog dele como é que eu consegui o Jude Law para o meu filme. E aí ele ensina, que é mandando para o cara o roteiro, é conversando, é mandando mensagem, todo mundo está aberto a receber, e conquistando, e fazendo videoconferência, e o cara participou de graça, porque gostou da história, gostou do tom do garoto, da forma como foi abordado, deu certo, né? Então, essas tecnologias não servem só para a produção, mas servem para a comunicação. O Prelúdio a Axanar, né, é um vídeo que ele tem uma história muito curiosa, porque ele não mostra só, né, o nível que um fanfic pode chegar, mas ele mostra os desdobramentos que isso traz. Esse foi o primeiro fanfic de Star Wars que ele foi proibido de ser produzido pela Sony. Então a Sony, que hoje detém os direitos, né, da Paramount para passar os filmes de Star Trek, ele abriu uma ação contra, né, os garotos que estavam produzindo esse filme, e aí esse filme foi proibido de ser continuado. Aí teve uma petição, aí essa petição continua em andamento, o filme voltou a ser produzido, tem agora um blog, tem lá as cenas novas, estão sendo publicadas no canal YouTube do pessoal do Axanar. O que era um garoto agora não é mais um garoto, ele já está mais velho, está produzindo ali. E aí o filme está sendo feito. Como é que ele vai ser distribuído, como é que ele vai ser lançado, ainda não se sabe. Mas ele conseguiu o dinheiro no Kickstarter e o filme continua. Mas é interessante para você ver, a qualidade chegou num nível tal, as histórias são cativantes, o universo é respeitado, a qualidade é excelente, e você agora já começa a bater de frente com produtoras e distribuidoras de cinema, né?
Então, o que você tem hoje é um nível de produção espetacular. E se vocês procurarem no YouTube, o que vocês têm de fanfic, de Star Wars, Star Trek, de Harry Potter, de qualquer coisa, é absurdo. E com um nível de qualidade cada vez mais fantástico. Então, assim, isso está muito dentro desse conceito, né, da dimensão performática da Transmídia. Eu agora não posso só brincar, eu posso fazer o meu. E você pode fazer o seu e compartilhar. Né? E isso alimenta a produção. Claro que isso tem um impacto grande em Star Trek. Né? O grande desafio de Star Trek foi quando o J.J. Abrams é chamado para fazer o reboot da série. Né? Então, depois do hiato dos filmes, e aí quando a série, né, a nova geração termina, a gente... Deixa eu voltar aqui para não distrair. Quando a nova geração termina, a nova geração ela evolui para o cinema. Então, existe um filme de transição, né, que é o Jornada nas Estrelas 10, que é Gerações, né, Generations, que é um filme onde você vai ter o Capitão Kirk atuando com o Capitão Picard. Então, existe ali uma falha temporal que permite que os dois capitães se juntem. Aí a passada de bastão cinematográfica. Né? Eu estou passando a geração antiga para a nova, e a nova geração assume o cinema. E aí você vai ter filmes da nova geração, vai ter ali uns 4 filmes, culminando com a virada do século, lá para 2002, 2004, se não me engano, o último filme, o Nemesis. E aí fecha o último filme da saga Star Trek, que coincide com o início da última série Star Trek, que foi Star Trek Enterprise. E aí Star Trek Enterprise foi uma série muito enigmática, porque ela já estava... Caramba, a gente já contou tudo que tinha para contar de Star Trek. Já tem estação espacial, já tem nave perdida, já tem um universo novo. O que eu vou contar? Eu vou contar a origem da Federação. Então volta no tempo. E aí Star Trek Enterprise conta a história da primeira nave Enterprise, comandada pelo Capitão Archer, 70 anos antes do Capitão Kirk. Né? Então você vai ter ali toda uma saga nova, novas aventuras, e aí a Federação, né, a planeta Terra, não é mais o Bambambam que ele é em Star Trek. Ele agora é o planeta mais fraco, né, da Federação. Ele começou a explorar o espaço. A nave, a Enterprise, é fraquinha, ela tem poder de fogo limitado, qualquer alienígena é mais poderoso. Isso abre uma linha narrativa nova, com novas histórias. É num dos episódios de Enterprise que se explica por que todos os humanos são humanoides. E a explicação é muito bem sacada. Tá? Dou spoiler ou não? Eu vou ameaçar vocês. Se eu perceber que tem alguém dormindo, eu dou esse spoiler. Tá? Vocês vão ter que assistir Enterprise inteiro para entender isso. Tá? E aí, quando o J.J. Abrams é chamado para relançar os filmes, porque tem um hiato gigantesco de filme, né? São mais de 10 anos sem ter filme de Star Trek. Então, ao lançar um novo filme, o que seria o novo filme? Seria voltar à tripulação original. Mas todo mundo já conhece a história da tripulação original, já aconteceu tudo. O que mais eu posso contar do Capitão Kirk que eu não vi ainda? Não tinha mais nada para contar. Solução, rebootar o universo. Rebootar o universo é uma coisa que o cinema sempre fez. Sempre tem remake, sempre tem história nova, volta do zero, conta a história de um jeito diferente. Mas eles não queriam fazer isso quebrando com o universo canônico. Isso é chato, os fãs não iam aceitar uma história diferente. Então o que eles fazem? Eles criam uma história com um certo nível de complexidade e, logo no início, uma reviravolta absurda. Então, existe um desastre no primeiro filme do J.J. Abrams, que tem um impacto absurdo do universo Star Trek, e esse impacto é tão grande que gera uma linha do tempo paralela do universo, e essas linhas do tempo podem ser cruzadas, porque você vai ter 2 Spocks no filme, né? Temos o Spock da linha do tempo anterior contracenando com o Spock da nova linha do tempo. Eles amarram isso muito bem. E como eu crio uma linha do tempo paralela, eu posso criar um universo diferente. E aí o que acontece? Logo no início, eu tenho um vilão que atravessa uma falha temporal, e essa falha temporal não é dessas falhas temporais que eles usam, né, para inventar uma história, eles já aproveitam de todo o conceito de falhas temporais que a série já construiu, então consegue jogar um vilão para o passado. Esse vilão aparece próximo de uma nave da Federação, e ele ataca e destrói essa nave da Federação. Essa nave da Federação é a nave onde estava o pai do Capitão Kirk, e é no momento que o Kirk está nascendo. Então a vida do Kirk até aquele momento é a vida do Kirk que todo mundo já conhecia da série, da história que já foi contado. Naquele momento que o pai dele morre, antes da hora, a vida do Kirk evolui de um jeito diferente. O Capitão Kirk vira um adolescente rebelde que foge de casa, ele vira outra coisa, não é mais aquele capitão sério. Sério ele nunca foi, né? Mas aquele capitão, né? Aquela coisa mais frota estelar. Então você já quebrou a linha do Kirk. Aí esse vilão, ele chegou ali no local errado, teve um erro nesse salto, aí ele vai para o local certo, faz o que tem que fazer, aí eu não vou contar, e aí o que tem que fazer quebra totalmente com a linha do tempo original. Então, na prática, você tinha uma federação que ela surge para explorar o espaço. Jornada nas Estrelas sempre foi uma série de exploração.
Os conflitos vieram depois que a humanidade evoluiu para ser exploradora. Com esse primeiro ataque, a humanidade logo de cara vê que o universo é hostil e a Federação evolui para ser um braço militar da Terra. Então a nova Enterprise do filme do J.J. Abrams é muito mais poderosa que a Enterprise do Capitão Kirk, apesar de ser da mesma época. Ela é muito maior, ela é muito mais armada, é outro universo. E aí conta-se uma história muito mais militarizada nos filmes do J.J. Abrams. E aí ele reaproveita narrativas originais. Já que é uma história paralela, eu posso aproveitar histórias antigas e contar sobre a nova ótica. Nasce o segundo filme do J.J. Abrams, A Ira de Khan. Existe a Ira de Khan original dos anos 80 e tem a Ira de Khan do J.J. Abrams. Quem assiste os novos filmes, gosta da história, gosta da saga e se diverte. Quem assistiu a Ira de Khan original e viu o novo, passa o filme inteiro com um sorriso na cara. Porque reconhece várias sequências, vários momentos, e reconhece que esses momentos foram virados de cabeça para baixo para se encaixar no novo universo. Então tem troca de papéis, personagens que antes no filme faziam uma coisa, fazem o que o outro personagem fez, tem muitos crossovers ali. Então é um filme muito bem construído. E aí vem o Star Trek Beyond, o terceiro filme, que estragou tudo, e aí ele perde toda essa pegada que estava sendo construída com pouco tempo, e aí a sequência de filmes foi cancelada de novo e não temos um quarto filme de Star Trek, né? O que temos agora são as séries. E aí as séries agora misturam tudo. As séries sabem que eu posso ter linhas de tempo paralela, eu posso ter outras histórias. Então o que eles estão fazendo agora é Star Trek Discovery. Eles criam uma nova nave, aí é só 10 anos antes do Kirk, é muito próximo, e aí eles criam toda uma tecnologia que nunca foi mencionada na série. Aí pronto, os fãs começaram. Agora não, agora exageraram. Fizeram besteira. E fizeram, né? Tem toda uma coisa que aparece. Capitão Spock ganha uma irmã adotiva. Peraí, nunca teve. Em 30 anos de Star Trek, o Spock nunca teve uma irmã. De onde veio? De onde veio o motor dessa nave? Ninguém nunca mencionou. Se essa tecnologia existisse, na época do Kirk, o Kirk estaria livre de vários problemas. E essa história é antes do Kirk. Então o que aconteceu? Então, a primeira história levantou muitas perguntas. E a primeira temporada fez sucesso, porque era interessante, mas trouxe muitas críticas. E aí eles replanejaram a segunda temporada para tapar esses buracos. E aí eles conseguiram. A segunda temporada inteira é uma reconstrução da narrativa para explicar todas essas falhas. Por que existe um motor moderno e por que ele não existe depois? O que acontece? Aí o final da segunda temporada de Discovery termina num grande cliffhanger. E agora o resto da história é contada na terceira temporada, que estreia agora em outubro. Assistam. Tá? Façam um binge-watching da primeira e da segunda para poder acompanhar a terceira. Tá? Então você vai ter aqui a produção reagindo dinamicamente, né, às opiniões do público, aos comentários. E aí essa coisa do fanfiction, da dimensão performática, da inteligência coletiva, elas realmente hoje já se cruzam com os produtores das histórias originais. Vamos para a parte final aqui dessa fala toda. Então, como é que estamos hoje em dia, né? Então, vamos partir da compreensão aditiva. Ela hoje é esse carro-chefe. As nossas histórias, elas trazem pequenos elementos, né, que vão crescendo, eles vão adicionando a nossa imagem que a gente tem do universo, e com isso eu entro, né, eu fico mais imerso nesses universos. E aí, essa compreensão aditiva, né, ela é muito baseada em alguns elementos chaves. Então, existe uma história de fundo. Todo universo tem uma história base. Eu não tenho uma história única, mas o universo ele tem uma origem, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma história, e isso permeia, né, todas as peças que são lançadas. A gente tem esse mundo mapeado, né? Então aqui eu trago o exemplo, né, de Terra-média, assim, que é um exemplo clássico, né? A gente tem aqui Tolkien criando um universo fantástico, muito bem mapeado, assim, ele tem uma geografia. Temos questões climáticas nessa geografia. Ele realmente é um universo muito realista em termos de clima, de física, de texturas, de locais, né? E a transmídia permite esse mapeamento muito granular. Então, quando eu chego numa série como Mandalorian, por exemplo, eu consigo mapear em detalhes, né, os planetas onde o Mandaloriano está passeando de uma forma muito profunda. E isso vai sendo anexado ao universo, né, Star Wars já construído. Então, esse mapeamento ele vai crescendo, e ele vai crescendo de uma forma sistemática que respeita o que já foi criado antes. E a gente ganha também, né, as novas perspectivas, e isso é muito legal, porque a partir do momento que eu estou contando novas histórias do universo já conhecido, eu posso contar as mesmas histórias. E eu posso contar as mesmas histórias sob perspectivas de personagens diferentes, de situações diferentes, né? Então, isso permite eu também revisitar histórias anteriores, momentos anteriores, com perspectivas novas que alimentam histórias futuras.
E tudo isso, né, amplia o nosso engajamento. Isso faz com que o público fique mais interessado em entender o que está acontecendo e consumir mais produtos dentro, né, dessas franquias transmediáticas. O Henry Jenkins, ele traz um conceito que eu acho muito legal, que ele chama de intertextualidade radical, né? É quando ele começa a discutir como é que essas histórias são escritas, né? E aí ele traz o exemplo, né, da saga Guerra Civil da Marvel. Então, Guerra Civil é um dos filmes da Marvel, né? Tem um dos filmes do Capitão América, que é o Guerra Civil. E esses filmes da Marvel são interessantes porque os filmes eles não têm muita fronteira. Quando você vai ver um Guerra Civil da Marvel, o nome do filme é Capitão América Guerra Civil. E aí você vai ver o Capitão América Guerra Civil, é um filme dos Vingadores, está todo mundo lá, né? O que diferencia um Capitão América de Vingadores, né? Aí o que diferencia é que existe um foco narrativo numa história muito pessoal do Capitão América e do seu vilão no filme, né? Do seu arqui-inimigo. E aí essa saga é interessante porque ele fala muito dessas perspectivas diferentes. Cada quadrinho que você lê, cada livro que você lê, o filme que você assiste, ele mostra a mesma história escrita sob uma ótica diferente de um personagem diferente, com um foco diferente. Então você tem que escrever um texto, né, que ele tem que transpor esses canais de uma forma inteligente, muito bem construída e que respeite o que as outras histórias estão contando. Então o seu texto, a sua narrativa, ela permeia de uma forma muito radical esses conteúdos. E é difícil, né, você construir esse tipo de obra. Então você precisa de muita ajuda, você precisa de uma mão de obra grande, né, você precisa de bons roteiristas, bons escritores, né, de pessoas pensando esse universo o tempo todo. E aí a gente cai no conceito de multimodalidade. Porque quando eu falo de quadrinhos do Guerra Civil, a intertextualidade ela pode existir dentro de uma mídia só, né? Eu posso ter autores diferentes redigindo textos para quadrinhos diferentes. A multimodalidade já entra nesse universo transmídia, eu já vou ter esses conteúdos sendo transpostos para o universo de outras mídias, né? Então, essa coisa multimodal, esse multimeio, ele vem dessa intertextualidade. Falem isso 3 vezes rápido. Só que aí já tem essa coisa de você transpor, né, os canais, os meios, e você contar as histórias que se complementam em canais diferentes. Tá? Um exemplo, não é um exemplo transmediático, mas é um exemplo de multimodalidade, a gente vê na saga Harry Potter. Tá? E aí agora, de novo, quem acompanha Harry Potter, quem leu os livros, quem viu os filmes. Eu vi os filmes, eu não li os livros. Rafael, estou com você. Harry Potter é uma porcaria, tá? Harry Potter eu não respeito quem gosta. Tá? Harry Potter é muito ruim. Né? Só vou dizer uma coisa. Eu não sou bruxo, então eu sou o livro inteiro sendo chamado de trouxa. Eu não respeito um livro que me chama de trouxa o filme inteiro. Tá? Então não posso gostar de Harry Potter. Os livros são muito bem redigidos, são feitos, né, são escritos para um público muito específico. Esse público se apaixona, vira uma febre. Toda criança quer ler livro de Harry Potter, todo adolescente quer ler livro de Harry Potter, os adultos querem ler livro de Harry Potter, fica super, todo mundo se apaixona por isso. E a coisa faz um tanto sucesso que é natural, né, que a indústria aproveite isso e faça o filme. Agora, os filmes do Harry Potter não são livros, são filmes, né? Então é preciso você criar novo conteúdo. Existe toda uma visualidade que não existia nos livros. Então, como é que é Hogwarts? Como é que é uma partida de... Agora me deu branco daquele jogo idiota de bola que eles jogam, né? Aquela coisa que qualquer sociedade protetora dos animais é proibir de fazer isso com criança. Tudo isso precisa ser desenhado, precisa ser planejado, tem uma produção de arte. E essa arte criada não deixa de ser o quadribol, isso. Esse esporte é um crime contra a humanidade. Quantas crianças morreram jogando quadribol? Isso não aparece nos filmes, mas tenho certeza que a morte ali é alta. Isso tem que ser criado, tem que ser desenhado, então tem uma produção de arte. Essa arte é criação, é conteúdo, é narrativa, né? Então a gente vai ter ali uma preocupação em complementar o universo que a Rowling criou, né, quando escreveu seus livros. Claro que Harry Potter hoje já existe no universo mais transmediático, né? Harry Potter já virou jogo, já virou filme, já virou ilustração, já virou uma porção de coisa, né? E as histórias se complementam, né? Alguém está jogando o joguinho de realidade aumentada do Harry Potter no seu celular? Não, só para ver o nível que vocês estão. Tá, menos mal. Agora, o joguinho do Pokémon todo mundo tem que jogar, tá? Aí sim é legal. Então, hoje, assim, quando a gente fala de transmídia, a gente tem que juntar esses dois conceitos. Cansei do Pokémon Go. Ele fica repetitivo.
Henry Jenkins também discute, né, mais recentemente, essa questão de interação e participação, né? A transmídia ela é interativa por si só, ela naturalmente traz peças interativas, né? Então, assim, é lógico que o jogo é interativo, né, uma fanfiction, uma dimensão performática, tudo isso traz interatividade. Mas interagir é diferente de participar, né? A interação ela pode ser uma coisa passageira, ela pode ser uma coisa ali que eu interajo com a interface para consumir um conteúdo. A interação se torna mais importante quando eu falo de participação. Então, a interação, ela fala do canal, eu interajo com aquele canal. A participação, ela já me fala mais de nível cultural. Eu participo de uma cultura que consome um tipo de conteúdo. E aí eu tenho um impacto muito maior. Ao participar dessa cultura, eu estou lá gerando conteúdo, eu estou fazendo parte dessas histórias e eu estou imergindo mais nesse universo. Então, hoje, quando a gente fala de transmídia, a gente está falando muito também desse equilíbrio. Como é que a interação pode levar à participação? Como é que uma pode vir da outra e a gente fazer com que mais pessoas elas brinquem, elas criem, elas participem e elas queiram consumir mais. E, finalmente, o conceito de continuidade versus multiplicidade. As séries de TV, elas lá nos anos 60, 70 e 80, elas não tinham esse conceito de continuidade. As séries onde um episódio termina e o seguinte ela vem, né, e continua a história, isso é uma coisa mais recente que começa nos anos 90. Guerra nas Estrelas, né, Jornada nas Estrelas, na original, cada episódio é autocontido. Nenhum episódio faz referência ao anterior. Você pode assistir em qualquer ordem, está tudo bem. Né? Aí você vai assistir, né, Super Máquina, Trovão Azul, essas séries, né, Esquadrão Classe A dos anos 80, tudo isso você podia ver fora de ordem. Não existe uma narrativa. A própria nova geração é seriada. Você pode assistir episódios da nova geração. O que tem aqui? Participação naquele filme Netflix, Bandersnatch. Esse é o caso de interação participativa bem forte. Então, quando você tem nos anos 80 essas séries seriadas, né, nos anos 90 começa a explorar continuidade. Então, a nova geração é um exemplo interessante de transição. Os episódios são autocontidos, mas tudo que acontece em cada um fica marcado. Então, existem referências. Existem coisas que acontecem no episódio lá na frente que vai buscar o que aconteceu no episódio da primeira temporada. E à medida que as temporadas avançam, quando chega na quarta temporada, ela se transforma numa série continuada. E aí você tem uma grande história acontecendo, tá? Então é bem uma série que pega essa transição. Quando surge Deep Space Nine também começa esse seriado, mas rapidamente ela muda para continuada. E aí Voyager já é uma série que nasceu continuada. Voyager não é uma série seriada, as histórias são dependentes. Hoje, anos 90, é muito comum a gente ter essa continuidade. Tá? Agora, essa continuidade, ela é continuidade quando eu falo de uma série de TV. Cada episódio segue o anterior. Quando eu passo de uma série de TV para canais diferentes, aí eu estou falando de multicanal. Então, isso vira uma multiplicidade. E aí eu posso ter uma coisa continuada em meios diferentes, o que traz um complicador. Lembrando que na transmídia, cada canal ele é autocontido. Então, eu não posso fazer uma história continuar num outro canal, né, quebrando com o canal anterior. Eu não posso fazer com que a pessoa assistindo uma série tenha que jogar o videogame para poder continuar a história. Ela continua na série. Mas o videogame pode partir de uma coisa anterior e criar a sua história paralela, que também tem a sua continuação. Né? Então, o que a gente passa a ter é uma continuidade que precisa considerar esses multicanais. Então, hoje, né, nosso conceito de transmídia, ele passa a ser esse mashup, né, desses conceitos todos. E aí, volto muito à fala do início. É um projeto transmediático, é um projeto planejado. Planejar uma transmídia para os dias de hoje é uma tarefa interessantíssima, porque a tecnologia ela é múltipla, ela é ampla, ela oferece múltiplas possibilidades, e por isso também ela é super complexa. A gente tem canais demais. Né? Só no universo digital é o jogo, é o site, é o e-book, é o podcast, é o YouTube, fóruns, chats, Bandersnatches da vida e por aí vai. Tá? Falei demais, me estendi um pouco mais do que eu planejava, peço perdão. Vejo que ainda tem gente conectada, tudo bem, não foi tão mal. Eu gosto dessa fala, né, do Henry Jenkins, né? As pessoas sempre falavam para ele fazer alguma coisa, ele foi lá e escreveu o livro dele. Tá? Então fica para vocês como... Eu acho que a tarefa do final dessa disciplina deveria fazer uma peça transmídia completa, trafegando por pelo menos 4 canais. Tá? E que vai ter que ser consumida em uma escala de tempo de 5 anos.
Tá? Então, você tem que entregar esse projeto para o Alexandre no final do curso. Combinado? Maravilha, mas o Marcelo é quase isso, olha. Palmas, palmas, muitas palmas, palmas e mais palmas. Palmas para mim, eu mereço, muito obrigado. Poxa, Marcelo, eu estava fora do dress code, não sei se você reparou, né? Então eu... Agora sim, aqui. Agora sim, não é? Agora você ganhou um já ponto peguei aí na sua saga. Já peguei uma cola com você e agora eu sei que mais ou menos que cada um representa aqui na camiseta do não, meu isso filho. você não diz, você diz agora que você já sabia o que cada um representa. Não, e sabe mais ou menos, nem sabe com certeza, sabe mais ou menos, pior ainda. Não espalhe. Mas assim, queria reiterar aí o nosso muito obrigado, né, ao Marcelo, a todas vocês, todos vocês, as professoras, professores e alunos que sorveram aqui desse conhecimento, né, compartilhado com muita generosidade, com muita propriedade do Marcelo. Eu sei que a gente teria várias perguntas para a gente debater aqui. O nosso tempo é curto, daqui a pouco tá acabando aqui o tempo regulamentar. Mas eu queria abrir, se alguém quiser perguntar alguma coisa rapidamente. Marcelo, você tem mais um tempinho aí para... Tem. Tem? Para a gente bater uma bola rápida aqui, rapidinho, ouvir aí a galera. Eu só queria... A Tatiana fez uma observação no chat, antes de passar para vocês. Claro que o transmídia, a narrativa transmídia se impulsionou, foi impulsionada muito pela indústria, né, do entretenimento, por todos esses exemplos aí que você deu, que se tornaram exemplos clássicos já da narrativa transmídia. Mas a gente sabe que esses princípios, né, ainda mais recentemente com o advento de novas tecnologias, games e tal, isso pode e deve ser usado por outras vertentes. A publicidade, o marketing já usa muito, por exemplo, eu lembro que a campanha de pré-lançamento do Batman, né, que foi transmídia, fez sucesso até hoje, né, se repercute, brincando com as pistas e tal, e campanha da qual o Batman não participa, porque ele é um cavaleiro solitário, né, ainda tem essa coisa do conceitual. Mas acho que o jornalismo também, a gente tem aqui nessa reunião estudantes de jornalismo, e eu falo isso muito, né? A gente pode empregar, ajustar esses princípios, esses recursos, para potencializar, enriquecer as narrativas jornalísticas também. E acho que isso fica como uma provocação, um desafio, né? Com uma integração cada vez mais estreita, que o departamento caminha muito nesse sentido já, com a tecnologia, com o design, com o direito também, enfim. O próprio curso de mídia, eu me permito ressaltar, é uma expressão disso, né? desse estreitamento, né? Então, acho que isso serve também, claro que ainda está, talvez de uma forma menos acelerada, menos densa do que está no marketing, na publicidade, sobretudo na indústria do entretenimento, no cinema e tal, mas pode servir muito para o jornalismo, sim. Então, deixo aqui essa provocação e passo aí a palavra para quem quiser aproveitar esses minutinhos finais para bater uma bola com o Marcelo. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Uma provocação também, Alexandre. Quando a gente pega os livros sagrados, né, o Antigo Testamento, lá com 53 livros, o Novo Testamento com 27 livros, né, com autores que não são conhecidos, que são... Né, a gente pode estar dizendo também que isso é uma estratégia, que storytelling com certeza mas a gente pode estar associando isso a uma estratégia transmediática também, lá de 2000 anos atrás, ou a gente, quando fala em transmídia, a gente só está associando a um período onde os canais tecnológicos, né, múltiplos canais tecnológicos estão presentes na sociedade. Pergunta interessantíssima. Assim, muitas coisas, né? Na verdade, quase tudo que a gente define hoje são termos que a gente cria, né, para explicar o que a gente vive e o que a gente faz. Então, assim, é natural a gente olhar para o passado e olhar lá para trás, 2000 anos atrás e por aí vai, e a gente vai reconhecer elementos transmediáticos. Isso é natural. Tá? É claro que é complicado, né, a gente acreditar que aquilo foi um projeto transmediático de 2000 anos. Né?
Se foi bem feito. Mas você vai ter essa coisa de você ter a narrativa sendo refeita, sendo adaptada, de ela transpondo vários canais. Então, sim, ela tem um elemento transmídia ali que surge quase que por um acaso ali, né? Não é um projeto de você fazer uma narrativa da história bíblica em vários canais coordenados. Aconteceu que ela se espalhou. Mas aí o que você vai ter são várias versões, né? Então, você tem muito mais da adaptação do que uma transmídia por si só. Mas tem coisas que a gente reconhece, tem as adaptações, tem os múltiplos canais, tem o colaborativo, tem as discussões, tem as trocas, né? Então a gente consegue fazer um paralelo, sim. E é interessante começar a olhar para trás para outras obras e tentar pensar, caramba, será que isso pode ser transmídia? Ou melhor, né? O que seria então uma transmídia planejada, né, da Bíblia? Como é que seria construí-la hoje? Fica aí uma sugestão para vocês também, reescrever a Bíblia, tá? Marília, professora Marília. Não, eu só queria falar que a gente teve uma discussão no laboratório de jornalismo, eu e a Ítala, com o pessoal do Reload. O Reload é um grupo que reúne 10 mídias independentes, 10 órgãos de mídia independentes, entre elas o Colabora e outros, agência pública. E eles estão fazendo um trabalho de transjornalismo que é fantástico, maravilhoso. Essa aula foi gravada. Para você ter uma ideia, assim, rapidinho, tem matérias da Transmídia que viraram raps, no estilo mesmo quase que cordel, né? E acrescentando novos elementos, acrescentando novos personagens. É uma experimentação jornalística incrível. Então, como a aula foi gravada e a gente está esperando que seja publicada no site do departamento, eu acho que a gente vai ter também um momento de discussão da ampliação desses conceitos do Jenkins para o jornalismo, que é muito rico. Eu acho, Marília, se Marcelo permite, Tatiana também, enfim, eu acho que Marcelo lembrou aí, destacou algumas palavras-chave, né, que sintetizam esse conceito, os conceitos e tal, os princípios da narrativa transmediática, né? Mas, Marília, eu acho que uma outra palavra também importante, chave, é essa que você falou aí agora, que super combina com a expansão transmídia, que é a experimentação, né? Eu acho que é justamente isso, é esse o espírito aqui, cada vez mais, né? Que serve, claro, para a publicidade, evidente, para o marketing, para o cinema, para o audiovisual, mas também serve muito para o jornalismo, né? Para a gente contar histórias que permitam uma imersão melhor em temas, assuntos, fatos que são importantes, né? Marcelo, só uma curiosidade minha e tal. De todos esses casos aí que você apresentou, qual é que toca mais ao seu coração? Tirando o Harry Potter, eu não posso dizer que eu tenho uma preferência. Eu sou aquele nerd de carteirinha, então, para mim, todos esses universos são muito ricos. E qualquer filme de qualquer uma dessas sagas, estou lá na fila, fantasiado na pré-estreia. Maravilha. Tatiana? Eu defendi meu trabalho de graduação lá atrás, né, na época do Matrix, vestido de Neo, né, com a minha jaqueta, sobretudo, etc., que obviamente tinha a ver com esse universo. Tá gravado, não? A gente encontra isso no YouTube, não? Ainda bem que essa é uma época pré-internet banda larga, essa é a minha sorte. Pô, pena. Tatiana. Tá sem microfone. Então, primeiro, obrigada, Marcelo. Acho que foi assim, muito interessante, porque é muito importante ter os conceitos, essa dissecação dos conceitos são fundamentais até para ficar claro o que é cada coisa, né? O que é cada passagem daquela, né? Então, acho que foi muito didática a aula, ao mesmo tempo muito divertida, né? Pelos temas que tratou. Uma curiosidade, eu ia fazer uma pergunta, mas uma curiosidade até. Se defendeu a sua graduação, foi no design? Foi no design. Foi no design. Foi aqui na PUC, não? Foi aqui na PUC. Foi na PUC. Eu sou um ex-engenheiro, fiz 3 anos de engenharia, aí desisti, aí fui para o design. Aí no design eu me empolguei, pronto, aí já estava fazendo dimensão performática, apresentando o trabalho de graduação, aí abriu a caixa de Pandora.
E a pergunta que eu ia fazer tem muito a ver com a bola que o Alexandre Caralta até levantou da questão da experimentação. Eu não consigo entender que nós, profissionais de comunicação, a gente possa não ter experimentação no nosso DNA, porque qualquer inovação que a gente vai ter vai vir de uma experimentação de linguagem, de formato, disso tudo, né? E nós somos, assim, principalmente, essencialmente, o profissional da narrativa, seja ela com uma lógica de uma informação, como do jornalismo, de uma apuração bem feita, né, enfim, e de promover uma cidadania do direito à informação, como também da lógica de uma persuasão para marcas, para ideias, para conceitos, ou entretenimento, no caso do audiovisual, né? Mas entender como a gente estreita cada vez mais uma parceria design com comunicação, quer dizer, entendendo que comunicação tem essa lógica de ser um profissional da narrativa e o design tem também uma lógica semelhante a isso. Quais são as fronteiras, quais são as especificidades, a seu ver, e quais são as convergências que a gente cada vez pode trabalhar mais juntos? Porque cada vez mais os trabalhos vão ser, né, feitos por profissionais de áreas diferentes em discussão, em troca intensa, né? Vou começar falando um pouquinho da experimentação, né? Porque até viu, você falou ali da participação, do caso do Bandersnatch. Quem não assistiu o Bandersnatch aqui no Netflix? Eu estou perguntando quem não assistiu, porque ele levantou a mão, eu vou pedir aqui para o host expulsar da sala. Então, Bandersnatch, ela foi uma grande experimentação e é interessante a gente olhar assim, o mundo está experimentando, o mercado está experimentando. E esse caso que você traz, né, da escolha das marcas, da embalagem, foi um grande teste, né? Netflix está preocupado com ganhar dinheiro e ele agora começa, né, até o momento ele era o líder intocável e de repente isso começa a mudar com os novos canais de streaming especializados. Então ela está vendo como é que eu posso ainda continuar ganhando dinheiro no mundo da publicidade, e essa escolha das caixas foi exatamente isso, né? A gente tem desenvolvido um sistema de publicidade virtual, onde a caixa, né, o rótulo da caixa é gerado dinamicamente, e aquele foi o primeiro grande teste. É uma pergunta ali que ela é vendida como estou treinando o usuário para ele entender como é que ele faz uma escolha, isso aqui não interfere na história, mas ele tem lá tudo registrado, quantas pessoas preferem a marca A, quantas pessoas preferem a marca B, o que as pessoas que preferem a marca A assistem de série, e aí eu já posso botar a marca A nos episódios de próximas séries que essas pessoas vão assistir, né? Então, assim, isso é uma experimentação. Eu acho que é importante a gente ficar de olho no que as pessoas estão experimentando lá fora e trazer isso realmente para o nosso lado e experimentar o tempo todo. A gente está aqui para testar se deu errado, e se deu errado não é para desistir, é para avaliar por que deu errado e vamos de novo. Também tem muito essa cultura, deu errado, isso aqui já foi feito antes, não vou fazer de novo. Não, faz de novo, o momento agora é outro, vamos testar de outra forma, continua tentando. Agora, quanto a essa convergência, design versus comunicação, acho que ela já deveria ter acontecido há pelo menos meio século, né? São áreas muito, muito próximas, são áreas da comunicação, da criatividade, da divulgação da informação. Eu acho que tudo que a gente faz, talvez a gente seja um pouco mais especialista em canais específicos, essa é a única diferença, e no mundo transmediático multicanal, nada melhor que convergir esses canais. E aí, como viabilizar isso, eu vejo N formas, né? Assim, desde a básica, que seria, poxa, vamos botar os nossos alunos em contato, né? Os alunos de projetos finais de comunicação, com os projetos finais de design, caramba, vamos fazer um ajudar o outro, né? Já começou a fazer uma experiência com a informática que tem dado muito certo. Poxa, o pessoal de informática precisa apresentar um algoritmo, mas eu vou fazer um algoritmo de quê? Daquele jogo que aquele aluno de design bolou e desenhou e fez as telas, vamos juntar. Então, a gente começar a pensar em formas de viabilizar produtos de comunicação e design integrados, eu acho que é muito legal. E aí esses trabalhos de graduação ficam, eles são distribuídos, eles acabam influenciando, né? E pensar em projetos conjuntos, o que nós podemos fazer para, né, fomentar a comunicação entre professores. A gente agora está vendo, né, a expansão do uso do workplace, né? A gente tem conversado, né, sobre isso, inclusive depois eu tenho que marcar com você mais um papo. Poxa, pode ser um canal legal para a gente desenvolver juntos, para pensar que tipo de conteúdo a gente pode gerar e de que formas, para a gente espalhar para a comunidade PUC, poder discutir isso de forma integrada. E como é que a gente faz com que esse conteúdo seja bem consumido por todo mundo. São experiências integradas que vão falar muito também dessa coisa multimodal
né, da Acho comunicação. até que a gente podia desenvolver assim, um polo de criação, né, de narrativa, né? Sim, isso E, é ser extremamente enfim, rico, é. seria E aí bem colocá-las em legal a gente prática e abrir botar para o em prática o público, né? laboratório. Expor qual a próxima narrativa que a gente vai produzir. E aí faz, chama aluno para participar. Isso pode ser muito legal. Vamos em frente. Vamos em frente. Tá? Carol congelou? Frisou. Caralta frisou. Carol congelou ali. Coisas do Zoom, né? Do Zoom. O Zoom é a coisa mais engraçada do mundo, né? Eu recebi um meme dizendo assim que parece que a gente está em uma sessão espírita, né? Carlos, você está entre nós, você está Exatamente. aqui Você pega ainda, o você áudio, né? permanece, fala alguma coisa. Fale conosco, dê um sinal. Tem agora? Estão me ouvindo? Não? Agora sim. Ah, desculpa. Eu estava dizendo o seguinte, que assim como a própria narrativa transmídia, essa integração, esse papo, essas ideias, né, vão se expandir, vão se desdobrar, né? Eu acho que a gente está nesse rumo mesmo da convergência. Então, eu queria agradecer também essa disponibilidade, né, essa abertura do próprio Marcelo, que além de especialista, né, em narrativa transmídia, coordena lá no departamento de design o laboratório de computação e expressa, né, personifica também essa integração, esse diálogo que a gente vem estreitando cada vez mais no departamento com essas outras áreas. Poxa, nossa, Marcelo, muitíssimo obrigado. Estouramos aqui o nosso tempo. Você, obrigado a encerrar. Agradeço também a participação da professora Tatiana, né, diretora do departamento, das demais professores, Rafael, a Marília, a Cristina, e dos alunos, das alunas aí que participaram aí, tá? Foi muito legal, muito interessante, muito enriquecedor. Mais uma vez, brigadíssimo, Marcelo. Grande abraço.